Boa noite. Fala aí. Beleza? Boa noite. Vamos, querido. Tranquilo? Tá me ouvindo legal? Tá bacana? Tô sim, tô sim. Tinha dado uma queda aí. Já tinha subido, mas tinha dado uma queda e voltou. Não, então tá beleza. Irmão, primeiramente, obrigado por estar aqui dividindo o teu tempo comigo. Sei da tua correria aí, né? Sei como é difícil para você o tempo, né? E é uma honra para mim você ceder um pouco do teu tempo e do teu conhecimento para estar junto comigo aqui nessa empreitada. Valeu? Então eu Vamos queria nessa. só, Vitão, para a gente começar, tu se apresentasse aí para a rapaziada que não te conhece, para o meu público, né? Que você pudesse falar aí quem é o Vitor e da onde vem esse cara aí, esse monstro. Então, meu camarada, primeiramente, prazer estar com você aqui, tá? Uma boa noite para todo mundo. Como a gente sabe que redes sociais tudo tem horários diferentes, então bom dia, boa tarde, porque pode ter gente nos assistindo de outra localidade. Então, eu sou Vitor Augusto, né, um professor de Educação Física, sou graduado em Educação Física do Rio de Janeiro. Eu trabalhei muitos anos aí nas categorias de base de futsal, alguns anos no futebol também, né? A vida inteira joguei futsal, então sempre gostei muito. E aí essa paixão pelo futebol veio crescendo, porque muito flamenguista que sou, e fica claro isso. Surgiu há alguns anos atrás, alguns anos não, na verdade, um ano e meio, a oportunidade de estar criando o canal, né, o canal que a gente está falando. E a gente hoje fala sobre o Flamengo, né? Também falo sobre outras situações, outros esportes, futebol no geral, mas o foco principal, o flamenguista não quer muito saber de outra coisa, né? Quando a gente começa a falar, seja de uma Copa do Mundo que seja, já dá problema, então é Flamengo, 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 mas sempre com a maior imparcialidade possível, né? Um canal lá, a gente tenta não deixar o tal do clubismo falar, porque não é normal, não é fácil não falar com clubismo, mas a gente tenta para poder fazer uma análise mais limpa do que é o jogo. Então, é isso. Tá certo, Vitão. E essa tua última fala, inclusive, cara, foi o que fez eu me interessar tanto pelo teu conteúdo. Porque eu falo de esportes em geral, né? Aqui eu tento cobrir o máximo de eventos esportivos da minha região. Então, esse final de semana eu estava cobrindo corrida, cobrindo beach soccer, porque eu sou um apaixonado por esporte. Faço faculdade de educação física. E nessa parte do futebol, cara, eu perdi muito esse que você acabou de dizer, que é o clubismo. Eu sou flamenguista, não escondo de ninguém que sou flamenguista, mas o meu trabalho me obriga a ser mais imparcial, a fazer uma análise, né? E não torcer. Então, quando eu vi você fazendo isso num canal do Flamengo, eu achei muito bacana, porque eu acompanhei, você sabe disso, que eu acompanho algumas das suas transmissões, e várias vezes assim o pessoal levantava umas bolas extremamente Seu peito é dureza. emocional, né? Muito emocional e nada racional, e você não. Pô, gente, não é assim, é por aqui, é por ali, mantendo a razão sempre. Então isso me fez admirar o teu trabalho e te convidar para tu estar aqui falando um pouquinho com a gente. Já que as apresentações estão aí, falei um pouco antes de você entrar, irmão. Normalmente eu faço live ou qualquer entrevista de uniforme, que eu tenho o meu uniforme da Felizardo Esporte, mas hoje, em sua homenagem, botei a camisa do Olaria. Em sua homenagem, botei a camisa do Olaria hoje, porque eu também tenho uma identificação muito grande com a Olaria, com a região toda. Falando rapidamente aqui, ó, lembro muito de você quando eu jogava pelada na Rua Tupi. Eu, garotinho, você passava aí na Rua Tupi, Ramos aí, entendeu? Gosto muito da família toda, o pessoal sabe disso aí, do teu irmão aí, o Igor, grande goleiro também. Enfim, irmão, mas falando essa parte aí que não é o nosso foco, vamos partir pro Flamengo, cara. Vamos partir pro Flamengo. Bora. Vou primeiro passar uma visão e aí vou ver se você faz uma análise em cima disso. O Flamengo teve um início de ano muito atípico, não necessariamente pelas derrotas, mas necessariamente pelas competições, tá? Porque normalmente a gente tem competições de peso no final da temporada, né? Então no final da temporada de cada ano você tem competições de peso, você tem final de Libertadores lá para o final do ano, você tem final do Brasileiro lá para o final do ano, você tem o Mundial, que normalmente é em dezembro, né? Você tem um Mundial ali, o pessoal quase entrando de férias, tem um Mundial.
dessa vez não. Dessa vez o Flamengo teve uma sequência de disputas num período de pré-temporada. Então foi totalmente atípico, né? E aí, a minha pergunta para você, cara, o que você acha do planejamento dessa diretoria? Porque, por mais que tenha sido atípico, não foi uma surpresa que seria atípico, né? Essas datas já tinham sido feitas, já estava tudo no cronograma, todo mundo sabia que, por conta da Copa do Mundo, o Mundial seria somente nesse ano, que teriam essas competições. Então, qual é a tua visão aí, cara? Então, isso é uma coisa que é muito importante falar, e como a gente falou aqui antes, no canal, como é muita paixão, estou falando diretamente para flamenguistas o tempo todo, a maioria não quer entender certa situação. E quando você diz não quer entender, não é que você saiba e os outros não. É que você tem uma visão um pouquinho mais racional daquilo. Me parece claro que a diretoria do Flamengo teve uma escolha. E a escolha dela foi a seguinte: eu vou escolher entre o início da temporada, que são as competições do Mundial, ou toda a temporada. E eles escolheram toda a temporada. Uhum. O que acontecesse nessas competições do início, é o que eu imagino, né? Para eles, ok, não mudaria o rumo da temporada. Por isso que se fala, demite treinador, não demite? Não, porque, pensando pela diretoria, eles já sabiam que você vai mudar o comando técnico numa temporada que termina completamente atípica, porque você vai terminar ela antes da hora, e tem todo aquele processo da história dos 60 dias de férias, né, que a gente pode desmistificar aqui, se você quiser depois também, que não aconteceu. Né? Então, todo o intervalo maior para que se possa voltar a treinar, possa voltar à rotina. E não é normal, como você mesmo disse, você chegar a decisões no início da temporada. Essas decisões no início de temporada só tem no nosso calendário maluco. Você pega, por exemplo, uma Supercopa da Espanha, ela é disputada no meio da temporada dele. Uma Supercopa da Itália, no meio. Não tem essa história de que tem que abrir a temporada com o jogo da Supercopa. É porque aqui visa-se lucro. Se você lembrar bem, o campeão levava 5 milhões e o vice levava 2. Nesse ano, eles jogaram o campeão para 10 e o vice para 5. O cara está se lixando se ele vai ser campeão ou não do jogo da Supercopa. Ele vai botar 5 milhões na conta em janeiro. Ou seja, o clube só pensa nisso. Então, a diretoria do Flamengo, na minha visão, planejou, ao trocar a comissão técnica do jeito que foi, ao escolher mais uma vez um trabalho, uma comissão, perdão, que tem trabalho de longo prazo. Quando você contrata um técnico europeu, já sabe que eles precisam de tempo, eles precisam de prazo, eles precisam de tempo de trabalho fluir. Então é óbvio que isso não ia acontecer. Por isso eu te digo, planejaram errado, não posso afirmar. Só vou poder afirmar ao final da temporada. Para esse início, para quem estava na cabeça em ganhar Supercopa, Mundial e Recopa, planejaram errado. Porém, se também forçassem tudo que eles podiam, mantendo, sei lá, a comissão técnica, tudo para esse pedaço do ano, e só fossem pensar na temporada 2023 a partir de março, eu não sei se daria certo lá no fim. Então, essa dúvida vai sempre ficar, a não ser que a diretoria diga claramente um dia, ó, nós priorizamos a temporada, por isso trocamos o Dorival, não renovamos com ele, pegamos o Vitor Pereira porque a gente acredita que tem um trabalho mais consistente. Tal. Isso eles podem dizer, mas o problema da diretoria do Flamengo é falar pouco ao torcedor. Eles falam muito, eles falam uma linguagem muito elitista, é uma coisa muito para meia dúzia. O torcedor mesmo, eles largam a mão dos fofoqueiros, que falam, divulgam um monte de mentiras, e o torcedor compra. É isso que eu ia te perguntar, se não falta isso, né? Uma comunicação mais clara e mais próxima do torcedor. Porque, que nem você falou, tem duas visões aí nessa situação, né? Você mesmo colocou. Uma é priorizar competições de imediato e o longo prazo ver lá na frente, né? Jogar para março esse planejamento. A outra visão, né, seria pensar no ano e aí abdicar dessas competições, como que foi o que... Me parece que foi essa, tá? Como é o que me parece. Que foi essa. Sem verbalizar, mas parece. Então, assim, mas você não acha que essa diretoria deveria ter esse contato um pouco mais próximo com o torcedor? Sim, sim. Inclusive, já foi uma ideia minha, mas eu acho que já tem algum tempo, não lembro se você já acompanhava lá o canal, que eu acho que o Flamengo, por ser um clube diferente nesse sentido, e não é uma questão de querer colocar o Flamengo como maior que todos. Claro que para nós flamenguistas ele é o maior. Mas assim, falando mais
sério, o Flamengo, por ser o tamanho que é, atender a tantas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, a diretoria deveria ter um programa na Flá TV. Ele tem uma Flá TV, o presidente devia ter um programa no sentido fala presida, fala presidente, onde toda semana ele receberia lá mensagem de cartinhas dos torcedores para ele responder, cara. Não custava nada, ia ser uma enganação, talvez, mas o torcedor ia se sentir, ó, cara, eu quero saber por que o jogador tal, eu quero saber por que não sei o quê. Aquelas bobagens de torcedor, mas que é a nossa paixão, Sim. Os caras podiam fazer isso, mas não passa pela cabeça deles, eu não sei, eles não ligam para isso. Eles dizem que não tem que responder, né? Mas quando é a reuniãozinha de conselho, um monte de conselheiro que não serve para nada dentro do clube, eles respondem. Agora o bicho está pegando lá. É conselheiro aparecendo para tudo quanto é lado. Querem inventar reeleição, querem inventar extensão de mandato. Então essas coisas eles fazem, sabe? Esse é o problema. Acho bem errado essa falta de comunicação com a torcida. É complicado, cara. Eu, assim, observando, foi o que eu falei antes de você entrar. Eu tenho um pouco de dificuldade de ter uma visão mais assertiva do Flamengo, porque eu estou acompanhando outros clubes também. Então, assim, tem momentos que eu vou deixar passar. E você que está mais antenado no dia a dia, você vai pegar, né? Então, assim, eu acompanho mais o que o torcedor comum, vamos dizer assim, acompanha. Porque eu acompanho todos os jogos e tudo, mas eu não acompanho o dia a dia, né? Aquele, às vezes, problema no vestiário, aquele problema que os fofoqueiros, que nem você falou, colocam na mídia, né? Então, por isso que é interessante, é importante você estar aqui hoje falando com a gente e dando a tua visão. Agora, você entende que essa montagem desse elenco... Deixa eu reformular minha fala aqui rapidinho. Eu não me recordo de nenhum clube que teve uma hegemonia por tanto tempo sem reformular o elenco. Você acha que está faltando isso ao Flamengo também? Não, na verdade não acho não. Assim, primeiro dar um alô pro pessoal aí, que eu já vi passar os nomes, não dá para estar lendo, né? Mas o pessoal lá do Clube de Membros está aí, tem Peso Murilo, Simvaldo, eu já vi. Não vi mais outros nomes aqui, mas tem mais gente aí. Tem. Tá? Dá um alô para todo mundo. Né? E a todos também que não são do canal, dá uma boa noite para todo mundo que está chegando. O que acontece? Se fala muito em reformulação. E o exemplo que eu sempre uso, né, o pessoal já deve estar cansado de me ouvir falar, é o seguinte: vamos à NBA. Eu adoro a NBA. Sim. E eu sempre torci para Chicago, porque da minha época, né, Flamengo, vermelho e preto, Michael Jordan e tal. Eu sou mais velho que você, de Chicago. E aí, depois você vai lá ver o documentário do Michael Jordan, tu vai entender por quê. E aí, depois de muito tempo, fui meio afastado de ver NBA, vendo pouco, voltei a ver junto com meu filho. O filho mais velho, Lucas, voltamos a ver. Ele gostou, voltei a ver. Nós já pegamos a época de uma dinastia começando a se criar, que era do Golden State, né, dos Warriors. Então, começamos ali a ver Steph Curry, Klay Thompson, tá aí ganhando. Ganharam 3 campeonatos seguidos, e aí depois fizeram uma primeira reformulação. O que acontece quando se faz uma reformulação? A torcida do Flamengo vem falando isso desde o Paulo Souza. Tem que reformular o elenco. Tá legal. Você quer mesmo reformular? Então eu vou te explicar o que acontece numa reformulação. O Golden State, tricampeão da NBA, quando fez a reformulação, na temporada dessa reformulação não pegou nem playoff. Nem playoff. Na outra, pegou o playoff na base da raça ali, no chamado play-in, que é para você se classificar ainda no finalzinho. E aí depois, na terceira temporada, após reformular, após ter umas lesões importantes, que eles começaram a competir de novo. Voltaram a ser campeões agora, são os atuais campeões. Então o flamenguista está disposto a essa reformulação? Porque reformular, não adianta você dizer, o que é reformular? Porque todo ano eles contratam alguém. Todo ano se contrata jogador. Todo ano sai jogador. Então, no futebol, ainda mais aqui no Brasil, com a nossa cultura, isso tem que ser feito com trocar pneu com o carro andando. Sim. Ou você vai falar, manda embora todo mundo. Cara, pega os jogadores aí, já estão muito tempo de Flamengo. Felipe Luiz, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, esses caras todos. Manda embora para a gente contratar um monte de novo. Isso não acontece, gente. Entendeu? Isso não acontece. Então, quando a gente fala em reformulação, a gente tem que ver o sentido da palavra. Sim. Agora, renovar o elenco, oxigenar, ok. Mas também o Flamengo faz. Você vê um Ayrton Lucas que chegou, você vê um Fabrício Bruno que chegou, entendeu? Você vê o
Thiago Maia, que veio depois, você vê o Gerson voltar. Como não reformula? Como não tá no oxigênio, entendeu? O problema, talvez, é que você falou a palavra hegemonia. E a palavra hegemonia é o que confundiu muito os rubro-negros no alto da sua paixão ultimamente. Para você ser hegemônico, não quer dizer que está ganhando todas as competições. Eu já considero esse Flamengo hegemônico. Porque eu começo o ano tendo a certeza que o Flamengo vai disputar todos os títulos de ponta a ponta. Ele vai estar na cabeça em alguma coisa. Sim. Ele vai estar entre os 4 melhores, ele vai estar na final, ou ele vai ser campeão. Porque você ser campeão é consequência. Você tem que estar no bolo. Eu aprendi lá atrás, com o meu treinador de futsal com 13 anos, que a gente só tinha que trabalhar para se colocar na festa. Sabe qual é a festa? A final. Sim. Porque lá na final tudo podia acontecer. Eu acho que o Flamengo já é hegemônico, assim como eu vejo o Palmeiras. Não vai ganhar tudo todo ano, mas é um time estruturado para disputar tudo todo ano. Mesmo com as flamengadas que eles fazem aí, igual está passando agora. Sim. Aí uma coisa que eu sinto, tá? Aí eu recebo muita gente falando a mesma coisa, né? Falando da reformulação, não sei o que e tudo mais. Eu até entendo que nem você, que precisa oxigenar, né? Você não tem como manter. Pô, eu sou muito fã do Felipe Luiz, cara. Para mim, o Felipe Luiz, ele é um gentleman, é um cara fora de série, fora da curva. Mas não tem como você manter um Felipe Luiz titular na temporada inteira. Então você precisa ter um cara, um Ayrton Lucas, para poder suprir isso aí. Agora, eu sinto muito a ausência de um substituto, ou melhor, de 2 substitutos, um para o Arrascaeta e um para o Everton Ribeiro. Eu acho que o Flamengo, aí é a minha opinião, eu acho que o Flamengo por muito tempo teve a oportunidade e não fez. Trazer um substituto para esses 2 caras. Porque até olha no elenco atual, eu não consigo enxergar ninguém para substituir o Arrascaeta. O Everton Ribeiro tem alguns jogadores que ainda ali passeiam por ali, mas não com a mesma importância que o Everton Ribeiro. Então, assim, eu acredito sim, se trouxesse uma sombra para os 2, eu acho que uma boa parte da torcida estaria satisfeita. Você acha que eu estou falando bobeira ou é mais ou menos por aí? Não, primeiro que jamais está falando bobeira quando está dando uma opinião, né, cara? Então, jamais. Agora, sim, eu tenho também para isso um contraponto. Porque tudo, provavelmente, que você me trouxer hoje, eu já confrontei de alguma maneira. Sim. O que acontece? Pensa você, cara. Você é um jogador, joga muita bola, joga com meia esquerda e meia direita. Joga muito, tá? Você tem mercado na Europa, ou você tem mercado no mundo árabe para encher de dinheiro, ou você tem mercado na Série A do brasileiro. Por que você viria para o Flamengo jogar na reserva do Arrascaeta? Esse é o ponto. Então, como é para o Flamengo achar esse reserva à altura do Arrascaeta? É uma missão muito inglória, muito difícil. Porque você consegue achar o jogador. Aí fala para ele, meu filho, vamos lá para o Flamengo. Mas eu pago 1,5 milhão ao Arrascaeta, ele joga muito, ele decide muito, e, porra, você vai estar na reserva para ele a princípio, cara. E provavelmente, por mais que você vá bem, vai ser difícil você tirar ele. Mas ele é convocado, tu vai jogar quando ele for convocado. Esse jogador não vem. Esse cara, que ainda tem possibilidades em outro lugar, ele não vem. Quem vai vir? Um cara que já está com a idade mais avançada, um cara que é muito apaixonado pelo clube, que não aceita ir para a reserva e tal, ou alguém que a gente não tem certeza se é capaz de suprir o Arrascaeta. Isso pensando na visão do clube. Tá? Agora vamos à visão do jogador. Será que o jogador é tão ruim? Todos que tentaram jogar no lugar do Arrascaeta, todos são tão ruins assim? E o peso que tem de substituir aquele que na cabeça da torcida é insubstituível? Sim. Aquele que é o gênio, que é o melhor de todos. Qualquer erro que você cometa, você é um animal. Qualquer erro que você cometa, você não presta para o Flamengo. Se você fizer um jogo ruim no segundo, já estão fora. Então, tudo isso dificulta. Às vezes o Flamengo fica refém, na minha visão, do que ele fez de bom. Na contratação desses jogadores, deles terem dado tão certo e deles terem conquistado tanto. Aí o clube hoje fica um pouco refém. Porque existem 2 modelos de conquistadores hoje no Brasil. Um é o Flamengo, outro é o Palmeiras. São totalmente diferentes. O Flamengo é do time dos milionários e o Palmeiras é do time dos trabalhadores que ganham bem. Sim. Os caras trabalham certinho, correm muito, sim, obedecem taticamente o treinador.
Mas não tem esses mega salários lá no Palmeiras. Tem 2 ou 3. No Flamengo hoje você tem 7 cabeças ou 8 ganhando acima de 1 milhão. E o Flamengo só fala em contratar jogador, se você olhar bem, que vai vir acima de 1 milhão. Ah, lateral direita, vamos pegar o Preciado. Quanto ele vai vir ganhar? 1 milhão. Ah, vamos buscar o Uribe no Porto, o cabeça de área. Quanto ele vai vir ganhar? 1 milhão. E o Flamengo só fala nisso. Então fica muito complicado você contratar alguém no nível da reserva. E hoje o Vitor Pereira está tirando os jogadores do time, tirando da zona de conforto, e a torcida, alguns influenciadores estão fazendo o quê? Batendo. Porrada no cara. Batendo. Como é que você vai pagar 2 jogadores de 1,5 milhão para a mesma posição? Então, eu te entendo, eu entendo o torcedor, mas eu acho que dá para entender por que o Flamengo não tem. Me diz qual time no mundo, eu vou ao mundo, tá? Que tenha, compara assim, pra você entender, alguém como o Arrascaeta no time e no banco tem alguém do mesmo nível, para quando ele não joga. Não tem. Do mesmo nível. Não tem. Não tem. Não tem. E o flamenguista quer que o Flamengo tenha. Você tá entendendo? Sim, sim. É bravo, mano. Não tem. Você vai tirar o Toni Kroos do Real Madrid, vai entrar alguém que não é do nível do Toni Kroos. Vai entrar ali um Asensio que tá lá no banco, vai entrar um Camavinga que agora é titular. Sabe? Você não tem. Você vai tirar o De Bruyne do City, quem vai entrar vai ser bom. Não joga igual o De Bruyne. E aí você vai buscando outros times. Não tem, cara. Porque você não paga um cara desse para ele ficar no banco a sua reserva do Mbappé. Não vai jogar nunca. Tu não vai jogar nunca. Mas aí, pensando, né, eu entendi teu ponto. Entendi teu ponto e acho que ele tem muito embasamento, cara. Assim, até pela dificuldade eu gostaria de ter essa reserva, tá? Eu gostaria. Só estou dizendo que eu entendo a dificuldade. Sim, sim. Eu gostaria. Não, então, você embasou a dificuldade. Você embasou a dificuldade, que isso é importante. Porque, às vezes, o torcedor fica na onda de, tipo assim, tem que ter, tem dinheiro, tem que ter. Né? E não é bem assim. Isso aí. Não é bem assim. Não é porque tem dinheiro, tem que ter. Né? Tem a... Me lembra daqui um pouco desse ponto que você falou do tem dinheiro. Sim, daqui a pouco me volta aí. E o que acontece? Só que tem um outro lado, né, Vitão? Por quê? Eu até conversando com um patrão meu, a gente trocando uma ideia, ele falou isso pra mim. Falou, pô, eu aceito jogar num clube, eu aceitaria jogar num clube menor, sendo titular, do que entrar num clube maior para não jogar. Beleza, eu entendo essa fala. Porém, o Flamengo hoje, ele não consegue jogar a temporada inteira. Nenhum clube, né? Consegue jogar a temporada inteira com o mesmo time. Não dá para fazer aquela batida, não dá para fazer aquela batida de 2019. Que 2019 foi assim, foi, eu acho que o extremo, né? O time, você sabia o time nem antes foi. De ainda tem isso, né, que eu foi vi depois. Muita falácia do Jorge Jesus, tudo bem. Eu vi depois que o clube, o time mesmo considerado titular jogou poucos jogos, né? Foram poucos jogos. Mas a sua essência, geral. Mas a sua essência, a sua base ali, a estrutura do time sempre era a mesma. Né? A estrutura você tinha, né? Às vezes não tinha o Bruno Henrique, mas você tinha todo o escopo do time estava montado. Isso aí. Agora, eu pensando como um jogador que recebe uma proposta do Flamengo, se eu me garanto, aí já vem também da parte do jogador. Se eu me garanto, pô, irmão, você banco do Arrascaeta. Show. Mas aí vamos lá. Tem Brasileiro, Copa do Brasil, tem Libertadores, tem... E esse cara ainda é convocado para a seleção com frequência. Então, assim, eu vou ter várias lacunas para entrar, para mostrar meu trabalho. Eu vou ter vários momentos para entrar. Então, eu entendo o que você falou, porque oficialmente eu estou indo para ser reserva. Oficialmente estou indo para ser reserva. Eu sei disso. Reserva do Gabigol vai ser reserva. Né? O cara que vem para substituir o Gabigol vai ser reserva. O Pedro veio sabendo que seria a reserva do Gabigol. Com o tempo, ele... precisou de um acidente de trabalho do Bruno Henrique para ele achar o lugar dele. Exatamente. Então, assim, porém, tem essa possibilidade, né, Vitão? Pô, o cara vai jogar. A temporada no Brasil ela é muito louca. São muitos jogos, um em cima do outro. Às vezes não dá tempo nem do jogador recuperar. Então, eu entendo que a diretoria deveria fazer um esforço. Eu não digo, que nem você falou, você colocou muito bem. Pô, o cara tá lá jogando no Corinthians. É um clube grande, é um clube que disputa e tal, mas hoje o Corinthians não vai disputar a quantidade de títulos que o Flamengo vai. Né? Então, eu posso dizer que o Flamengo é maior que o Corinthians, nesse sentido, certo?
Então o cara tá no Corinthians, o Flamengo faz uma proposta para esse cara também tem que ter essa visão, né? E a diretoria tem que mostrar isso para ele, né? Pô, Vitor, tô fazendo um contato aqui, você joga na mesma posição do Everton Ribeiro, mas olha, a gente tem um calendário muito extenso. A gente tem muitas vagas ali, muita disputa ao longo do ano que o jogador não vai aguentar. Você não vê também por esse lado, não? Não, isso é um ponto, mas isso tudo que você está colocando agora é supondo que ele seja convocado, supondo que o calendário seja ruim. Mas vamos lá, pega um cara, vamos botar o Gabigol como exemplo. O Gabigol só não joga todos os jogos porque o clube não é maluco e de vez em quando tira para não estourar, porque ele não se machuca. Ele não tem problemas físicos, não tem. Agora o Arrascaeta já tem. Sim. Só que, de qualquer forma, você usou o termo. Ele está vindo oficialmente para ser um reserva. Vamos pegar o Flamengo de 2022. Tinha um time que jogava Libertadores da Copa do Brasil, que era o titular. Era o principal. Sim. E o outro jogou o brasileiro. Sim. Correto? A vaidade do jogador de futebol, você entrevista vários aí toda hora, sabe que é um negócio... O cara preferia estar no time da Libertadores e Copa do Brasil, que ganhou tudo, ou do brasileiro que terminou em quinto lugar. Então, você quer estar no principal. E eu vou fazer uma ressalva que você falou do Corinthians, cara. Assim, o Flamengo, no momento, e isso me deixa muito feliz, ele está muito acima do Corinthians no cenário, né? No cenário do futebol. Mas não vamos nos enganar com uma coisa. O cara que joga no Corinthians e que recebe o seu salário, né? Ele também joga no time muito grande, com torcida, jogos lotados, com salário alto, e ele não tem também motivo para, tipo assim, vou sair correndo daqui porque é o Flamengo, não. Claro que na cabeça nossa, mais de torcedor, a gente vai falar isso, vai largar tudo. Não necessariamente. O Corinthians no ano passado, você fala, o Corinthians não vai disputar título. Vamos lá. O finalista da Copa do Brasil com a gente foi o Corinthians. Eles terminaram o brasileiro na frente do nosso segundo time e eles fizeram as quartas da Libertadores com a gente. Mesmo nós estando nesse patamar mais alto que a gente está financeiro, estrutural, o Corinthians estava ali. Então, às vezes a gente se engana um pouco, na minha visão, tá? A gente se engana um pouco e deixa subir demais a empolgação. Eu até falei para você me lembrar do lance do dinheiro. Você falou assim, o torcedor fala, tem dinheiro, tem que comprar. Então, agora é uma desilusão para alguns, tá? Podem ficar chateados comigo. O Flamengo não tem dinheiro. O Flamengo não é rico. O Flamengo é um clube sanado financeiramente, organizado financeiramente. Sim. Mas ele precisa fazer dinheiro todo ano. Sim, o clube rico é o PSG, que tem um dono bilionário, então... O que ele quiser, ele é um clube rico. Faz, sim. Exato. O Flamengo não é um clube rico, tá? Então as pessoas às vezes falam assim, o Flamengo vai ter um faturamento de 1 bilhão. Esse ano vai ser de 1 bilhão e 100. Maior faturamento da história. Só que o faturamento não quer dizer o lucro. Sim, a folha salarial é a mais alta da América Latina. E gastou na casa de 1 bilhão, entendeu? Então, você conta com a projeção de onde você vai chegar na Libertadores por causa da premiação, de onde vai chegar na Copa do Brasil por causa da premiação. Você conta com bilheteria. Todas essas coisas influenciam. É por isso que eu falo que às vezes a gente tem que dar uma segurada. Mas, para resumir, o jogador, para ser reserva, acho que para mim tinha que sair da nossa base. Tinha que ser esses da nossa base. Já estão lá, você não tem que gastar tanto, conhecem o Flamengo. Por exemplo, hoje está na hora de dar confiança de vez aos Mateus, ao França e ao Gonçalves, antes de vender. Uma hora vai vender. Usa bem os moleques antes de vender. E aí, depois que eles saírem, bora, Lohan, você agora. Depois vai vender. E assim vai. Porque contratar esse jogador eu acho muito difícil. Muito difícil. Tu acabou de falar, eu lembrei. Hoje o Flamengo jogou o Sub-20, né? Ganhou do Bragantino lá. Eu tive a oportunidade. O Matheus, ele fez uma jogada, o Matheus Gonçalves, que assim, eu fiquei doido. O cara pegou a bola no meio do campo, no meio de 3 ali, conseguiu se desvencilhar, foi arrancando, foi driblando todo mundo, tabelou com o pé e fez um gol. Esse não dura muito. E ele assim, furou a fila, né, cara? E ele furou a fila, porque assim, a grande estrela da base do Flamengo, até então, era o Matheus França, né? E o Vitor Hugo. Porque o Vitor Hugo também, até inclusive no profissional, eu acho que o Vitor Hugo chegou a ser mais... já é mais encorpado. Já o Vitor Hugo chegou a fazer partidas aí que a torcida chegou a pedir o Vitor Hugo. Tá fazendo muita
falta pro Vitor Pereira ele, tá? Sim. Tá fazendo muita falta pro Vitor Pereira. Eu concordo com você, Vitão, que o Flamengo tinha que levar aquela máxima, né, de que craque o Flamengo faz em casa, e porque tem feito, não só pela máxima. Eu falo isso porque tem feito, né? Muita gente fica falando, não faz, mas se você for olhar para o clube que mais revela, os clubes que mais revelam e jogadores nas grandes ligas, o Flamengo está na frente, né? O Flamengo tá colocando jogadores aí de alto nível. Não à toa, para mim, injustiçado esse ano, o Vinícius Júnior foi injustiçado nessas premiações individuais aí. Eu até coloquei isso em algumas situações. Tudo bem, não vai dar o título para ele, mas eu não vi ninguém, assim, pelo menos no top 5 ele tinha que estar, entendeu? E talvez até no top 3, na minha visão. Né? Na minha visão, eu acho que talvez até no top 3, porque ele foi muito decisivo. E veio da base do Flamengo, que eu acho que foi um dos jogadores que foram mais bem trabalhados. E eu acho que esses meninos de agora estão sendo estão sendo melhor trabalhados, inclusive, do que o próprio Vinícius Júnior. Tanto que a gente vê, quando chega no profissional, não se assusta. Você vê esses meninos, inclusive, dando entrevista. Né? Você vê esses caras dando entrevista, parece que é um cara veterano. Eles estão ficando cada vez mais preparados para ser vendido mesmo. Sim. Estão sendo mais preparados para o momento de ser vendidos. Eles precisam dar um retorno. E não dá para fugir que os empresários deles querem o tempo todo essas vendas. Então, a base do Flamengo mudou. Eu tenho alguns conhecimentos, saíram até de lá agora, mas já me falaram que a mentalidade mudou. Realmente o Flamengo está trabalhando. Se você olhar, geralmente os times do Flamengo jogam do 15 para cima, todos da mesma maneira. Sim. É o Flamengo de posse, de controle, de ir para cima. O que atrapalha? Agora a polêmica, tá? O que atrapalha o trabalho da base do Flamengo, na minha visão? Você imagina o que seja? Da base? O profissional. Os caras não têm um norte. A cada 3 meses manda um técnico embora, a cada 6 meses manda outro. Então não há uma continuidade para você pegar. Ó, o técnico do profissional conversou com o pessoal do Sub-20, Sub-17, para fazer um trabalho alinhado para quando esse moleque subir, ele ter o mesmo treinamento. Sim, sim. Mas não. Às vezes o pessoal fala assim, pega o moleque da base. Não é igual uma fórmula de bolo, de pão. O moleque que vem da base, você precisa treinar junto com o teu time para saber movimentações, jogadas, aspecto tático da marcação. Quando se você já fizesse o mesmo tipo de treinamento, que acontece muito em times europeus, né? Tivesse a mesma sequência, o moleque já chegava sabendo, só mudaram as peças. Mas o que você vai fazer no campo é a mesma coisa. O Guardiola fez isso quando chegou no Barcelona, né? O Guardiola, ele sentou com a direção e com o corpo da base, né? Com o corpo técnico da base, e pediu isso, pediu para que eles fizessem um trabalho semelhante ao dele, para que não tivesse esse choque, né? Quando o cara trocasse e fosse acionado, ele tivesse preparado. Concordo com você plenamente, Vitão, porque... Mas aí também é a questão cultura, né, cara? Uma cultura ruim que nós temos. Uma cultura ruim que nós temos, e eu acho, inclusive, que a CBF poderia ajudar a dar um trava nessa cultura, porque na Europa você tem um limite de treinador por ano. Você não pode sair mandando o cara embora à torta e direito e contratar qualquer um. Aqui eles já tentaram. Eu acho que assim, é uma opção. Tentaram colocar 3. Colocar 3. Eu acho que assim, não é o melhor dos mundos, mas é uma opção, já é alguma coisa, né? Que nem você colocou aí, tem uns torcedores modinhos que ficam, perdeu um jogo, manda embora, traz outro. Isso acontece, a gente sabe disso. Mas para o trabalho dar certo tem que ter continuidade. O próprio Palmeiras é um exemplo disso. E não só o Palmeiras. O time da minha adolescência, foi o São Paulo. São Paulo do Muricy. São Paulo do Muricy. Por quê? Porque teve uma continuidade de trabalho. Naquela época, o São Paulo foi um time que não tinha semelhança com o Flamengo, nem com o Palmeiras, porque não era um time extremamente milionário, nada, mas era um time extremamente organizado. Né? Você tinha era o melhor estruturado da época. Entendeu? Você tinha um time extremamente organizado. Então, teve uma continuidade de trabalho. Para um time organizado, o resultado veio. O Flamengo tem as peças, na minha visão, tem as melhores peças individuais do Brasil, quiçá da América, né? Acredito que seja, mas tem essa bagunça, né, cara?
essa bagunça aí no departamento de futebol, que para mim é o que está segurando o Flamengo lá embaixo. Entendeu? O que acontece, cara? Tem muita gente que fala em amadorismo, né? Eu evito falar amadorismo porque assim, é meio redundante. Primeiro que os dirigentes de futebol do Flamengo lá, eles são amadores mesmo, porque não são remunerados, né? Se não é remunerado, você está fazendo um trabalho ali amador. Eles são estatutários e tal. Tem um ou outro que são remunerados ali na comissão técnica. Tem o Spindel, que é a parte mais de contratações e tal. Só que a questão do Flamengo passa muito mais pela política do clube do que qualquer outra coisa. Nós estamos agora vivendo esse momento bizarro de vamos tentar aumentar o mandato, e o outro quer saber por quê. É todo mundo querendo se garantir nas cabeças. A oposição dentro do Flamengo trabalha não para o bem do clube, e sim para o mal da situação. Porque na cabeça da oposição do Flamengo, se a situação for bem, nunca mais vai perder. Esse tipo de problema, como a gente falou ainda há pouco, é cultural. A nossa cultura é isso aí. Quem está na oposição quer mais que da situação se ferre, mesmo que isso vá pesar sobre um povo, sobre uma rua, sobre uma família, sobre uma comunidade, sobre um clube, tá? Para que eu possa depois entrar como salvador da pátria, mas aí a oposição que se formou vai fazer a mesma coisa contra mim, e a gente vai nessa cadeia, nesse ciclo vicioso e tal. Então, não é nem só a questão do tal do amadorismo, é a questão da sacanagem mesmo que rola dentro do clube. Isso rola em todos os clubes? Rola. Só que o Flamengo é tudo potencializado demais. O Flamengo não consegue viver um bom momento porque simplesmente um dirigente queria outro técnico e o dirigente contratou esse. O cara não admite que contrataram um técnico que ele não queria. Ele passa a infernizar no dia a dia. Né? Existem rumores de que tem dirigente que fala besteira de forma que o Vitor Pereira possa ouvir, para ver se fica com raiva. Tipo, pô, não queria esse cara aqui, esse time não joga nada. Coisas desse nível. Eu não estava lá para ver, mas não duvido de quem falou, até porque não foi uma pessoa só, e também não duvido que aconteça. Aí imagina esse ambiente. Isso de o Flamengo ganhando tudo, hein? Isso de o Flamengo disputando e chegando em tudo. Imagina sem ganhar nada. Puxado. Ó, vou te interromper rapidão, só para a gente dar um alô aqui pro pessoal que está prestigiando a gente aí. Tem uma galera aí que falou, que entrou aqui, ó. Wagner Carioca, o parceiro tá lá na República Dominicana, irmão. O jogador tá jogando lá, deu audiência pra gente aí. Dias Bruno 9, Rodrigo Flá 84, Conexão Veras, Vinícius Pereira, Douglas 10, Murilo Teixeira, Simvaldo Moura, Murilo Santos. Pô, é muita gente, irmão. Graças a Deus. Aí chegou o bonde do Lubuz aí. Chegou uma galera Holanda aqui. passou aí. Sim. Júnior Feliz. O Ellison Souza. Eu vi que tem um aqui que tem até o escudo do Flamengo, que eu acredito que seja um canal também. Deve. A sogra do VP tá na área. Aí, ó. A sogra tá aí, mano? Ih, rapaz. A sogra do VP, do Vitor Pereira. A sogra dele tá aí? Mas ela tá bem, mano? Rapaz. Daqui a pouco ela responde aí. Então é isso. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado por estar acompanhando esse papo aqui com esse fera, esse cara que eu admiro muito aqui. Então, irmão, vamos voltar. A gente tá falando sobre essa questão da organização, né, da organização do clube. Falamos um pouco da base e eu só queria falar mais um pouco da base aí, porque tem um jogador da base, cara, que eu particularmente eu acho ele muito interessante. Acho ele um jogador que, num futuro próximo, não tenho visto muita gente falar dele, mas eu acho que ele pode ser muito, muito útil ao Flamengo, que é o André. Não sei se você... Isso. Que ele tem um perfil físico semelhante ao do Bruno Henrique, ele tem força, ele tem velocidade, ele consegue controlar bem a bola, ele é um cara que eu enxergo, né, assim, com um potencial muito grande. É óbvio que ele não teve tantas oportunidades quanto os outros, porque a posição dele também no profissional não está sendo explorada. Você não tem aquele cara ali para explorar, mas eu gosto muito desse jogador. Não sei se você acompanha também ele, se você também tem essa mesma visão dele lá.
Eu acho que tem uns André jogadores... jogou no... Hum. André jogou agora, pô. Fez gol e tudo. Como é? Qual foi o jogo que o André fez gol? Pô? Ele entrou, fez gol. Sim, teve um jogo recente que ele veio pro profissional e participou Foi. e fez um Teve gol. arrancada, ele fez gol Sim, no sim, jogo. Foi o sim, primeiro gol dele. sim. Agora no estadual, vou Uhum. lembrar. Mas assim, eu acompanho ele mais na base, né? Na base eu vejo que ele tem muito potencial, né? Tanto ele quanto o próprio Mateusão na base, eu acho que ele rende muito. Acho que falta aí um pouco de maturidade, né? Para quando a oportunidade no profissional chegar, ele poder abraçar melhor, né? Que alguns torcedores, inclusive, aí é isso que eu ia te falar também. Alguns torcedores, em vez de fazer o serviço de ajudar o garoto quando sobe, fazem o desserviço de querer queimar o cara, né? Então, assim, o Mateusão, eu participei, né, de um debate no qual queimaram o Mateusão no debate. E aí eu fiz o papel da blindagem, porque não tem como, meu irmão, no elenco milionário, você tem vários jogadores ali que são cabeças, você chegar e querer a cabeça de um menino que está ali, entendeu? Começando a vida agora, esportiva. Então, é normal, garoto. Você é professor, você fez educação física, você é treinador, você jogou futebol, sabe muito bem que a idade dele é a idade da oscilação, pô. É a idade de oscilar. Total. Ele vai chegar um jogo, vai ser o melhor do mundo, vai meter 3 gols. No próximo pode ser que nada funcione, entendeu? Então eu acho que a torcida também podia ter um pouquinho de menos, né, de coração e de emoção, um pouco mais de razão nessa hora. Quer criticar, critica, que faz parte. Ele também tem que aprender a ouvir críticas, mas não dá para querer vaiar um menino no Maracanã, não dá para querer chegar numa mesa redonda e botar ele como pauta, entendeu? Eu acho que não é por aí. Mas, infelizmente, assim, infelizmente para uns e felizmente para outros, como eu falei, o Flamengo potencializa tudo, pro bem e pro mal. Sim. O Matheus Gonçalves já virou um deus. Sim. Entendeu? Já virou um deus, já era, já não tem mais para onde voltar. Não há torcedor do Flamengo agora que vai falar mal dele tão cedo, porque fez alguns jogos bons e tal. O Mateusão é mais cobrado porque ele vai jogar onde joga o Pedro, que está com 13 gols na temporada, onde tem o Gabigol chegando que mal, já está no jejum um tempo, mas está com 9 gols. Ou seja, ele precisa chegar lá e fazer, sabe o quê? Não tem saída? Bom, se ele não fizer, não há esse pensamento mais. A gente já matou essa charada aqui no início. É a nossa cultura. A gente tem a cultura que só serve o primeiro lugar. Sim. Só serve ganhar todo dia. Quer ver? Outro dia eu falei numa live e algumas pessoas até entenderam, outras não gostaram muito, mas enfim. Cara, eu gosto das pequenas coisas ao longo do ano. Eu não posso dizer que o meu ano de Flamengo foi horroroso. Horroroso por completo, por exemplo, 2021. Eu entendo a chateação por ter ganho o título longo, o título grande, né? Perdeu a final da Libertadores, aquilo machuca qualquer um. Mas eu não posso pegar e jogar tudo que eu vivi naquele ano no lixo. Eu fui ao Maracanã na semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Pô, a festa total, aquilo eu vi de perto. Eu não posso jogar fora aquilo. Eu não posso jogar fora um jogo que eu fui ao Maracanã, que o Flamengo deitou e rolou no domingo à tarde. A galera cantou. Aquela pequena felicidade daquele dia ficou em mim. E as pessoas chegam no final do ano, não foi campeão, não serviu de nada. É muito cruel esse tipo de pensamento, até com você mesmo. Você não fica bem. Eu muitas vezes tenho que disfarçar entre aspas. A gente não mente, não engana ninguém. Mas eu tenho que meio que mediar o pensamento com a galera numa live, e tá todo mundo querendo matar, quebrar. Tá? E eu falo, galera, tá bom, perdeu, irmão. Vamos ficar chateado, mas vamos continuar vivo, tá? A vida continua. A gente está falando de um Flamengo. Quer ver só? Você acompanhou esses dias, onde o Flamengo perdeu clássicos aqui e tudo. Eu fazendo live lá, você viu o problema que era. E as pessoas dizendo que esses jogadores do Flamengo não servem para nada. Irmão, esses caras foram campeões da Libertadores da Copa do Brasil há 4 meses. Como eles não servem para nada? Tu tá com raiva? Ok, te entendo. Mas eles não servem para nada. Bando de frouxo, bando de horroroso. Na hora da raiva, tudo bem. O que me preocupa é o depois do dia, 2 dias depois, e você continuar com aquele... Porque aí já virou uma obsessão. Aí tem muita gente, isso não é nem tão legal de se falar assim, mas já me conhece, me acompanha,
Tem muita gente que carrega as suas frustrações para o futebol. Então você fala, quer ver uma frase que não faz sentido para mim? O cara ganhou 1 milhão, ele tem que correr mais que não sei o que. Não, cara. Ele ganhou 1 milhão porque ele fez por onde ganhar 1 milhão. Ele tem que correr tudo que for preciso correr. Ele não tem que correr mais do que ninguém. Ele tem que correr o que é preciso para correr. Então, a pessoa às vezes se coloca, cara, um assunto polêmico demais, não sei se vai abordar mais para frente, vou deixar aqui no ar, é questão de folgas, que agora tem 3 dias de folga. As pessoas acham que o cara ganhar 1 milhão, 1,5 milhão, tem que trabalhar todo dia 24 horas. Escuto muito isso. Não tem folga, não tem família, não, sabe? Então, eu acho que vai muito por esse caminho na nossa cultura, cara. Por isso que queima o garoto. Por isso que o Mateusão já vira... E aí eu usei... Acho que essa live eu até estava, estou bom de memória. Falei sobre o Mateusão e disse, olha só, se estão dizendo que o Mateusão é isso, não tem mais jeito, não joga nada. Vocês já tentaram ser jogador de futebol na vida? Quem já tentou aí sabe do que eu estou falando. Eu tentei muito, irmão. Joguei futsal, mas futebol não consegui. Meu irmão tentou, chegou até o profissional e depois não conseguiu se manter. Meu filho tenta, o outro pequeno vai tentar, que eu sei, é um karma da família e tal. Irmão, o funil aperta de um jeito. O cara que chega ao sub-20 do Flamengo, ele já é um vitorioso da porra. Sim. Ele já é sinistro, porque normalmente seria cortado antes. Então ele não pode ser completamente ruim, como vocês estão dizendo. Algo de bom ele tem para chegar ao sub-20 do Flamengo. Não. Cabe o Flamengo saber agora administrar, né, e melhorar as condições para que ele possa aprender ou não a jogar no profissional. Porque aí é outra história. Bater o sub-20 para lá é outro futebol. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Pode crer. Outro abraço aqui que eu vou mandar para os amigos aqui, ó. E esse aqui é especial. Leandro Pereira, locutor da Rádio Energia aqui de Rio das Ostras. Cara, trabalha aí, amante do esporte também. Sensacional. E tem um abraço para você, do Flá Conectado, então. Um abraço também aí. Voltou, Vitão? Não, tá tranquilo. Só tava falando mesmo aí do Leandro Pereira e do Flá Conectado, que mandou um abraço aí pra você. Pô, e agora mandou pra mim, obrigado aí. Feliz aí com a presença de vocês. Então, irmão, eu acho que tu destrinchou bem essa parte aí. Agora eu queria falar um pouquinho, cara, sobre... Vou voltar naquele primeiro assunto nosso, mas para a gente poder destrinchar. Na sua opinião, cara, por mais que o planejamento tenha sido ou a médio prazo ou a longo prazo, você via o Vitor Pereira como uma boa opção pelo estilo do Vitor Pereira? Eu via como uma boa opção para o Flamengo se fosse o Flamengo mais maduro. Infelizmente, me parece que o Flamengo continua o mesmo. Então, o que eu... Inclusive, já foi falado por mim isso, também lá em live. Se essa diretoria não está errando na leitura do elenco que tem. Por quê? Vamos lá. O Vitor Pereira joga da forma que jogou o Domi. Da forma não é igual, mas é no jogo posicional. Tá? Gosto de jogo posicional. Da forma que jogou o Paulo Souza. Da forma que jogou até o Rogério Ceni. A situação dos três que tanto discutem. 3 zagueiros, 3 zagueiros. Não, galera. Não são 3 zagueiros necessariamente. Ele precisa de uma linha de construção de jogo a partir de 3. Tanto que em alguns jogos foi o Thiago Maia. Quando tinha gente lesionada, você começou a usar 3 zagueiros que precisava. Sim. Se nós tivéssemos hoje um Felipe Luiz inteiro, acho que ele seria muito utilizado ali para fazer aquela primeira linha de 3. Mas, no momento em que o Flamengo se defende, ele defende com 5. Os 2 alas que estão espetados descem e formam uma linha de 5. Sempre assim. Sempre assim. O que eu estou querendo dizer? Será que esses jogadores, eles simplesmente não gostam de jogar assim? Será que eles não são capazes de aprender a jogar assim? Porque uma coisa é certa. As mesmas dificuldades que eles encontraram com o Domi, eles encontraram com o Paulo Souza e eles estão encontrando com o Vitor Pereira. Alguém não está sabendo escolher. A questão aqui não é se o Paulo Souza é capaz, se o Vitor Pereira é capaz, se o Domi era capaz.
acredito muito que todos são capazes. Todos têm uma história para contar. Um nome que trabalhou a vida do Guardiola não pode ser qualquer um. Paulo Souza, que podem ficar com raiva, mas estava prestes a deixar a seleção da Polônia na Copa do Mundo. Ele não pode ser de todo ruim. Estou falando da seleção da Polônia, não falei da seleção da Alemanha, não. Polônia. E o Leva ficou bravo demais quando ele saiu de lá. Isso aí. Sentiram a saída dele. E o Vitor Pereira não pode ter conquistado os títulos que já conquistou, não pode ter feito o Corinthians jogar como fez no final do ano, na metade do ano passado para o final, e não ser capaz. Então, está na hora de se olhar para dentro do Flamengo e entender. A gente tem que parar com essa história de contratar treinador estrangeiro, porque treinador estrangeiro tem por si só a característica de quero trabalhar muito, quero treinar muito, quero colocar mais intensidade de jogo, quero uma marcação, pressão em linha pressão pós-perda em linha alta, quero tudo isso. Para isso eu preciso de tempo, coisa que geralmente no Flamengo não se tem. No Brasil, no geral, não se tem, mas no Flamengo menos ainda. Então é mais fácil o Flamengo ficar com o Dorival da vida, contratar um Barbieri da vida. E eu não estou falando mal desses treinadores, não. Estou explicando que esses caras chegam já habituados pelo que eles aprenderam a vida inteira, com pressa, para apagar incêndio. Esses caras não chegam. Tanto é que qual foi a crítica que o Dorival sofreu no final? Que o time dele já não tinha padrão, o time dele já não conseguia evoluir. Por quê? Ele chegou, apagou o incêndio, usou as táticas mais simples, modificando pouca coisa para ganhar. Sim. Ganhou. Quando saciou o desejo do torcedor e dos analistas, porque a covardia hoje ganha muito nisso, um monte de youtuber que faz escândalo quando o Flamengo perde, e tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores, né? Sabe muito bem que eu falo sobre isso, eu não cito o nome, que eu acho... Mas a gente já começa, sabe o que eu falo mesmo? Mas a gente começa a imaginar já quem são, e a gente acompanha, pô. Esses caras, eles fazem aquele estardalhaço todo e atrapalham ainda mais o andamento. Então, o que o Dorival Júnior passou a ser? Passou a ser um cara que não tinha mais para onde ir. A frase era essa. O trabalho dele não tinha mais para onde ir. Então foi bom mandar não renovar com ele e fechar com o Vitor Pereira. Só que o Vitor Pereira é um cara que vai chegar, vai querer fazer trabalho novo, vai querer implementar o esquema dele. A diretoria tem que decidir o que ela quer da vida. Agora está se falando, sabe o quê? Página. O assunto que está rolando em várias lives e canais, tudo, é Sampaoli. Sampaoli. Será que as pessoas não estão vendo que esses caras não vão dar certo no Flamengo? E o pior, que aí ficam com raiva de mim mesmo. Até gente, membro do meu canal, fica. O Jorge Jesus também não vai. Eu também não enxergo. A sangue da galera com o Jorge Jesus é porque eles olham para 2019 e acham que está lá ainda. Eles estão presos no Caverna do Dragão. Sabe? Eles não saem do Caverna do Dragão. Eles acham que aquilo de 2019 você vai pegar, transportar para 2023 não. E vamos embora. Tudo mudou, irmão. Vai. Tudo mudou. Tudo mudou. Pode ser, aí sim, pode ser que ele chegue e dê certo de novo. Se o Dorival chegou e deu certo, o Jorge Jesus também pode, correto? Sim. Mas pode ser que ele chegue e não dê em nada. E eu ainda guardo aquela minha máxima com relação a ele, que eu só vou admitir que errei quando ele vier para o Flamengo de novo. Ele já teve 3 chances e não veio. Sim. De que ele não quer. De que no único lugar do mundo onde ele é venerado de verdade, ele não quer correr o risco de perder essa veneração. Eu tenho a mesma impressão que você. Ele é vaidoso. Ele não quer. Ou talvez ele queira muito, mas ele fica com esse medo. Vou ou não vou? E se der errado? Estou pronto para o Maracanã me chamar de burro? Porque vai acontecer. Já xingaram o Zico? Verdade. Eu acho muito isso, Vidão, que você acabou de falar no finalzinho. Minha opinião sobre o Jorge Jesus é essa. Que eu acho que ele, por ter feito um trabalho excelente, não foi sorte, foi trabalho. Né? Ninguém ganha o que ele ganhou, ninguém faz o que ele fez. Eu acho que foi muito trabalho. E travou de novo aí você. Deixa eu ver se você... Tá indo aí, tô te ouvindo devagar, mas... Agora, normalizou aqui pra minha imagem. Tá me ouvindo legal? Normalizou. Cara, a minha não deu problema nenhum, não, só na tua. Não, beleza. Eu não fiquei te vendo, eu fiquei falando, mas não te vi. Agora eu tô te vendo 100%. Não voltou, tá? Beleza. Então, eu acredito assim, não foi sorte, porque eu não acredito na sorte por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu, ganhar um título, um mata-mata e você ganhar, eu acho que pode acontecer, né? Assim como aconteceu com o Paulista, aconteceu lá com
com algum Santo André da vida. Acontece, pode acontecer. Agora, você ganhar uma Libertadores, você ganhar um brasileiro, você ganhar títulos desse jeito, desse nível, na sorte você não ganha. Você enfrentar um Liverpool, daquele jeito, na sorte você não enfrenta, na sorte você toma uma goleada. Aquele time do Liverpool era absurdo, né? E o Flamengo empatou com o Liverpool, né? Então o Flamengo não perdeu para o Liverpool. Não, o Flamengo empatou com o Liverpool. Então, assim, eu entendo que o trabalho dele foi muito bom, mas eu entendo que ele é muito vaidoso e não quer botar esse trabalho em risco. Essa história construída, ele não quer botar à prova. Porque, como você mesmo colocou, 3 oportunidades para vir, e o Flamengo batendo na porta, né? E ele recuou. Então, a minha visão é... Se você olhar bem, você fez uma análise aí até o Liverpool, tá? Até o Liverpool. Mas você já deu uma olhada, já parou para lembrar como estava começando 2020? Estava jogando do mesmo jeito? Estava voando em cima de todo mundo do mesmo jeito? Não. Então, e aí é que entra. Existem teorias, eu não acompanhava o Jorge Jesus antes, tá? De que ele jamais na carreira dele fez um ano excelente e manteve o trabalho no outro ano. Existem esses teóricos que falam isso, tá? E ele já caminhava para uma queda. O Flamengo, foi a pandemia, não. No dia que resolveu se fechar o estádio, foi um Flamengo e Portuguesa no Maracanã, sábado. Acabou que foi sem público. Sim. O Flamengo sofreu para fazer o gol na Portuguesa no último minuto, passou um perrengue danado. Foi até um gol do Arrascaeta da entrada da área. A única coisa que me falha aqui é se foi um gol de empate ou de vitória. Eu acho que foi de virada, de 2-1. Tenho quase certeza. E já não jogava bem. E aí volta da pandemia, faz os jogos no estadual, a pandemia foi para todo mundo. Todo mundo parou. Certo? O Flamengo já jogou mal, aqueles joguinhos ali. E contra o Fluminense na final, perde a final da Taça Rio, para depois ganhar a final do estadual também usando o regulamento. O Vitinho faz um gol que desvia no finalzinho. Então o Flamengo já não vinha. O que a gente viu ali em 2019, sabe? Podia voltar? Podia. Mas essa garantia que o pessoal cismou de que ele resolveria de novo, cara, eu respeito a opinião, mas faço coro não. Tem gente fazendo tuitaço, fazendo abaixo assinado para mandar para a diretoria do Flamengo, volta Jorge Jesus. Sei lá, cara. Sei lá. Hoje eu vi que subiram a hashtag Sampaoli, né? Subiram a hashtag Sampaoli hoje. Ontem começou a ventilar o nome dele, porque ele foi demitido, né? E é isso que eu não consigo entender. Aí é uma coisa que eu não consigo entender. Um treinador que é demitido, que sai do Brasil... Do Sevilha. O cara que foi demitido do Sevilha porque tomou várias porradas, inclusive foi goleado no final de semana. E você vai fazer uma algazarra para trazer esse cara para o Flamengo? O Sampaoli já passou aqui, fez trabalhos interessantes, o trabalho que ele fez no Santos foi um trabalho interessante. Aí no Atlético Mineiro, mais ou menos, né? Ele fez alguns trabalhos ali que dá para a gente poder citar. Mas eu, sinceramente, eu não analiso dessa forma, como a torcida está fazendo, né? Ele não ganhou nada aqui, cara. Ele não fez uma história, né, consolidada. Ele não foi o Abel Ferreira. O meu medo nisso tudo é que o Flamengo se tornou um clube que ele, como é que eu vou dizer, ele só fala em treinadores agora nesse nível aí. Então jamais vou discutir o nível dos caras de conhecimento de futebol. Sim. Só que está na hora da gente parar, tirar um pouquinho da arrogância, da soberba, olhar mesmo para dentro. O que o Flamengo está precisando hoje é de uma reflexão. Olhar para dentro e ver se está fazendo o correto nas escolhas. Como eu falei ainda há pouco. Não adianta, Sampaoli. Não adianta o Vitor Pereira. Não adianta ninguém. Adianta o Flamengo entender que precisa ter uma continuidade de trabalho, seja para quem for. Que você só pode dizer que uma temporada foi ruim quando ela acaba. Correto. E que você só pode dizer que um trabalho foi ruim quando ele tem tempo para acontecer. Porque o trabalho do Vitor Pereira, o Felizardo e o pessoal que está acompanhando a gente, o trabalho do Vitor Pereira de verdade só começou de verdade, o dele, autoral, depois do Mundial. Sim. Depois do Mundial. Que até o Mundial ele só fez tentar conduzir, melhorar o aspecto físico e vamos jogar. Você imagina se ele já
chega contra o Palmeiras naquela final de Supercopa, querendo colocar a cara dele, meter a linha de 3 para sair, 2 alas espetadas. Imagina. Ele não dura não ia dar certo. uma semana. Não durava uma semana. Então ele foi tentando fazer o que todo mundo queria, manter o presidente Dorival. Quando acabou o Mundial, ele começou a fazer o trabalho que é o que ele queria, que é essa saída com 3, que é tudo isso e tal. Só que, como eu falei, isso não é novidade. Porque quando você vai contratar um treinador, você estuda o treinador. Sim, sim. Então eu sempre defendo essa manutenção do trabalho do cara, não dele em especial. Qualquer um que seja contratado. 2 meses de trabalho é sacanagem. É sacanagem. Eu defendo também muito isso. Quando o Paulo Souza foi contratado pelo Flamengo, um colega que trabalha comigo falou: esse cara é ruim, esse cara não sabe nada. Eu falei: olha só, deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Daqui a pouco, quando o trabalho dele passar, ou quando a temporada acabar, a gente pode falar. Mas deixa o cara trabalhar. O cara nem chegou. O cara não tinha feito. Ele tinha feito, acho que 1 jogo, 2 jogos. Já estava sendo. Ele começou a ser fritado na primeira semana. Aí eu falei: não é bem assim. Eu tenho minhas preferências, é óbvio que eu tenho minhas preferências. Eu tenho uma forma uma linha de pensamento diferente. Eu acho que você tem que dar sequência aos trabalhos e ter treinadores com um pensamento alinhado com o teu elenco. Essa é a minha forma de olhar. Então, se eu tenho um time que tem pontas fora da curva, eu vou pegar e vou olhar no mercado um treinador que vai usar bem meus pontas, que vai fazer bem um trabalho com pontas. Agora, eu vou, que nem o Vitor Pereira, é um cara que gosta de fazer saída de 3. Se eu não tenho nenhum jogador com característica de fazer essa saída, fica complicado, porque ele tem que ficar adaptando o tempo inteiro. Ele tem que colocar alguém para testar para ver se vai dar certo. Então, assim, a minha forma de visualizar é diferente, né, provavelmente da diretoria, porque a diretoria tem uma forma que ela olha o treinador sem olhar o elenco. Eu prefiro olhar o elenco para olhar o treinador. Essa seria a minha forma de escolha, entendeu? Tem um treinador que eu sou apaixonado. Seria menos problemático se eles fizeram isso. Sim, entendeu? Tem um treinador que eu sou apaixonado pelo trabalho do cara. Óbvio que, para ser coerente, eu teria que fazer uma análise mais profunda do trabalho dele, mas é o Galhardo. O Galhardo do River. Do River. Ex-River. Ex-River, Eu acho esse cara fantástico. Eu acho que ele é um cara que tem postura, é um cara que sabe lidar com um clube grande, porque o River não é um clube pequeno, né? Já está acostumado com o futebol sul-americano, porque ele não é um treinador que estava trabalhando na Europa recente, é um treinador que estava trabalhando aqui. Então, e teve que analisar, por exemplo, os clubes brasileiros, porque enfrentou os clubes brasileiros na Libertadores, algumas vezes, porque ficou... Quantos anos ele ficou no River? Acho que foram 5 ou 6. 5. Né? 5 para 6, no sexto. Então, assim, olha o trabalho que o cara fez. Olha o tempo que o cara ficou. Então, assim, esse choque cultural que o europeu sofre, ele não sofreria. Né? Ele não sofreria esse choque cultural europeu para o futebol sul-americano. Poderia sofrer do argentino para o brasileiro. Entendeu? Isso. Porque eu fui pesquisar, eu não sabia, não tenho esse conhecimento todo. Fui pesquisar, vendo algumas pessoas que eu sei que conhecem falando e tal. Nem na Argentina acontece o que acontece no Brasil. Na Argentina, se tratando de futebol, acontece mais voltado ao que acontece na Europa. Então, assim, tanto é que o treinador argentino tem espaço lá, o brasileiro não. Sim. A nossa licença não é nem aceita lá, deles é. Então, assim, o Galhardo também precisaria de 1 ano no Flamengo para trabalhar, tá? Ele não chegou no River ganhando, não. Sim, sim. Isso só acontece no Brasil. Então, o que eu quis dizer da diretoria do Flamengo no trabalho, contrate só brasileiro. Para com essa história de contratar europeu, de contratar gente de outro país. Para. Porque já tivemos sul-americanos aqui no Brasil que não duraram. Nós já tivemos o Ángel Ramírez, que era a celebridade da América do Sul, não durou no Inter, não foi no Inter que ele não durou nada? Acho que foi no Inter. Foi no Inter. Entendeu? Tô lembrando só dele, mas tem mais gente. Tem mais gente. Esses caras, essa cultura tão pesada do futebol, tão ganhou ou não ganhou, sai. É só no Brasil. Na América do Sul não segue, não. Entendeu? Não estou dizendo que eles são uma maravilha. Mas principalmente Brasil e Argentina. O argentino está mais próximo do que acontece na Europa do que acontece no Brasil. Em se tratando de futebol. Análise tática, tratamento do treinador, essas coisas todas. Tanto que até o calendário deles segue, né? O calendário deles segue o europeu.
por aqui, pela América do Sul, só quem não segue, acho que somos nós. Acho que é só o Brasil. Eu também acho que é só o Brasil que não para em data FIFA, essas coisas. Não segue o calendário. Eles seguem o calendário mesmo. Eles têm 2 torneios no ano, eles fazem aquele processo lá deles para poder adequar. O Brasil não segue o calendário deles e tem essa história de não parar em data FIFA. Só o Brasil não para em data FIFA. O Brasil. Que é uma viagem, né? Até porque, assim, a questão da data FIFA, para mim, me machuca como torcedor. Porque o clube que se organiza, vamos falar dos dois, né, que se organizam, Flamengo e Palmeiras. São os dois clubes que entram como favorito para tudo, entram com a certeza que você acabou de colocar, há pouco você colocou, que vão disputar as primeiras colocações em todas as competições que vão entrar. Esses clubes, consequentemente, pelo trabalho que foi feito, vão ter jogadores convocados. É fato. É fato. O Palmeiras vai perder, o Flamengo vai perder. Esses clubes são prejudicados por serem organizados, estruturados. Esses clubes são prejudicados. Enquanto os outros que não têm jogadores do mesmo nível vão se beneficiar. Porque vão jogar contra a segunda ou às vezes até a terceira equipe. Porque o banco do Flamengo tem muito selecionável. Entendeu? Você tem o Vidal. O Vidal é banco. Mas o Vidal está na seleção do Chile. Né? Exatamente. Exatamente. Então, o Varela. Então, se você for olhar, o Varela é titular, o Mateuzinho é titular, enfim, mas tá lá na seleção. Além dos titulares, você tem os suplentes também, que são convocados com frequência. Então, na minha cabeça, isso aí é uma grande injustiça com os clubes que fazem o trabalho direito. Porque só beneficia o clube menor, o clube que não se organiza, só beneficia eles. Então, acho que aí é uma crítica muito grande que eu tenho com a CBF. Porque se você trabalha direito, você tem que ser beneficiado, não atrapalhado. Sobre a CBF, eu não vou nem falar para não derrubarem os perfis. O que eu penso dele? Vou deixar para off, vou deixar em off. Mas tá tranquilo. Agora vamos tentar caminhar aí para um papo que eu acho que vai ser interessante também, irmão. Se não te quebrar muito, tá? Enquanto a mulher não me dá um esporro ali na porta, eu tô tranquilo. O pessoal do YouTube sabe que às vezes eu tomo. Não, eu aqui também. Estamos no mesmo barco. É só um parênteses fora do acontecido. Hoje que eu reparei uma coincidência nossa, irmão. Teu filho mais velho, eu conheci, né? Mas conheci ele bebê. Conheci o Lucas bebê. Conheci ele pequenininho. O meu filho mais novo se chama Lucas, cara. Boa. Hoje que eu tava não sei o que eu falei, caraca, o filho do Vitor também é Lucas. Aí, o Lucas e o Arthur. O Arthur é de 5, o Lucas tá com 16. O Lucas eu conheci, o Arthur ainda não conheci, não. O Arthur não conheci. Quando eu for ao Rio, eu vou com certeza fazer uma visita. Qualquer dia ele vai aí no teste de verão aí, dessas coisas aí, daí a gente vai aí. Vai poder ver. Tá convidado, tá convidado. Tu já cobriu algum evento de beach tênis? Então, eu cobri... São Pedro da Aldeia, Arena Coração Valente. Meu irmãozão, eu não cobri de São Pedro. Eu não cobri de São Pedro, tá? Mas eu vou... Mas eles foram jogar, eu acho. Eles foram aí. Eu vou cobrir agora. Rio das Ostras tem. Rio das Ostras tem equipe. O evento de beach tênis? Então, tem equipe. Tem equipe aqui, né? Eu fui lá, conheci e tudo. Estou até para fazer um trabalho com eles, para divulgar o beach tennis, que para mim foi uma novidade. Né? Eu não sabia que nem que existia essa modalidade, eu não sabia. Eu sou bem honesto, Vitão. A gente não tem como saber tudo, mas como a minha área é bem abrangente, então assim, a mesma coisa da altinha, que eu também não sabia que era um esporte, assim, né, considerado. Hoje não, tem competição de altinha, fute-mesa, competição de hoje tem competição de tudo. Tem competição de tudo. Tudo que tu imaginar vai ter. Então, o beach tennis eu vou cobrir com mais afinco, porque tem uma equipe aqui na minha cidade que é uma equipe muito forte. Então, para quem não sabe aí do teu canal, a galera que te acompanha, eu sou de Rio das Ostras, né? Então aqui tem uma equipe muito forte, entendeu? Mas, com certeza, São Pedro da Aldeia aqui do lado, pô. São Pedro da Aldeia tem que ir lá, entendeu? Tá rolando lá agora em São Pedro da Aldeia o beach soccer, né? O futebol. Tá rolando o torneio de beach soccer lá de São Pedro da Aldeia. Tá tendo lá, entendeu?
Mas, enfim, saímos um pouco do Flamengo, falamos dos nossos filhos aí, que eu nem vou falar para você quantos eu tenho, porque complica. Rapaz. Tem que ter muitos empregos, entendeu? Tem que ter muito emprego. Aí, Vitão. Parabéns, viu? Parabéns, ó. Parabéns. Não, depois eu te explico esse esquema aí, Mas, enfim, irmão, o assunto que eu quero entrar é Fla-Flu. Fla-Flu, tá? Até porque o intuito da live contigo foi falar muito do Flamengo, é óbvio, tem que falar. Não adianta chegar e falar do Fla-Flu sem falar de tudo que envolveu o ano do Flamengo, tá envolvendo o ano do Flamengo. Assim como amanhã eu vou falar com um parceiro que é torcedor do Fluminense, não adianta eu chegar e falar, fala como é que vai ser o Fla-Flu. Acho que não tem sentido, né? Tem que falar o conjunto. Mas então, cara, e esse Fla-Flu? Porque o Fluminense, nos últimos tempos, tem sido uma pedra no sapato do Flamengo, né? Guarda as suas proporções, os interesses das competições, isso tudo eu entendo, mas nada disso apaga o fato do Fluminense encontrou um jeito de ganhar do Flamengo. Né? Se encontrou um jeito de ganhar do Flamengo. Como é que você está vendo essa final? Então, como todo mundo que está acompanhando sabe, que a gente já falou desde o início que eu sou pouco clubista na hora de analisar essas coisas, correto? Sim. Então, quando você diz que o Fluminense encontrou um jeito de ganhar o Flamengo, eu fico me lembrando, eu tenho 41, né? Eu fico me lembrando do que eu ouvi dos meus pais, do que eu vi na internet, do que eu vi acontecer mesmo. O Fluminense encontrou um jeito de ganhar do Flamengo. Vai ver quantos Fla-Flus do Fluminense já ganhou na história. O Flamengo ganhou mais. Mas o Fluminense ganhou uma porrada, um monte, muita coisa. Então, eu costumo usar o termo megalomania rubro-negra, sabe? Aquela soberba gostosa. Porque a gente acredita que o Flamengo ele é maioral em tudo. Lógico que, para o nosso sentimento, ele é o maior. Mas quando você vai analisar jogo, e agora, por exemplo, a gente entrou na seara de jogo, de duelo, de confronto, eu não posso dar uma de maluco. Eu não posso dizer, por exemplo, eu falei na última live, acho que, não lembro se você estava no pós-jogo agora, e muita gente criticando que o Flamengo ganhou do Vasco, não sei o que, no final, eu falei, gente, vamos parar, pô. Eu estava meio revoltado até na live. O pessoal falou, pô, cara, um torcedor do Flamengo que desaprendeu o gostinho que é eliminar o Vasco no Maracanã, tá ficando maluco, pô. Não me interessa do Vitor Pereira agora, não me interessa de nada. Amanhã, quando eu acordar, eu falo sobre isso de novo. Agora eu vou saborear. A gente eliminou o Vasco, um golzinho no final, que eles estão chorando que foi roubado. Aquelas coisinhas que tem no jogo, que envolve tudo num clássico. Por quê? Porque esse torcedor que não está sabendo aproveitar uma vitória sobre o Vasco é exatamente aquele torcedor que diz que o Flamengo é obrigado a ganhar do Vasco. E não, galera, não é. Não é. Ele não é obrigado a ganhar do Vasco, ele não é obrigado a ganhar do Botafogo, ele não é obrigado a ganhar do Fluminense. Isso são clássicos estaduais históricos, de longa data, de milênio passado. Entendeu? Então, você vai ver que tem muitas vitórias importantes para ambos os lados. Claro, eu quero que o meu time ganhe. Então, eu não vou dizer agora que o Fluminense encontrou um jeito de ganhar do Flamengo. Isso sempre foi assim. Sim. O Flamengo ganhava do Fluminense, o Fluminense ganhava do Flamengo. O Flamengo ganhava do Vasco, o Vasco ganhava do Flamengo. Criou-se uma história por conta dos títulos. Aí é outra diferença. Nos últimos anos, o Flamengo é campeão de um monte de coisa. Mas dentro desses campeonatos, o Flamengo teve derrotas para o Fluminense, empates e poucas vitórias. Sim. Então, criou uma mística aí de que o Fluminense achou um jeito de ganhar o Flamengo. Eu mesmo já usei esse termo. Só que como o Fluminense achou um jeito de ganhar do Flamengo se ele ganhou do Flamengo com 5 treinadores diferentes? Tanto um time quanto o outro. Você está entendendo? Então não é a questão. A questão é clássico. Tudo pode acontecer sempre. Raramente há uma goleada num clássico. Raramente. Vai acontecer de vez em quando, mas é raro. O Flamengo de 19, que era máquina, não era uma máquina? Vamos lembrar os clássicos desse Flamengo, que era uma máquina? Tá, o Fluminense não pegou o Jorge Jesus, que foi na transição. Tava o Marcelo Fera. Foi 0x0 ali e tal. Acho que foi 0x0. Um ganhou no primeiro turno, então foi 0x0. Um negócio desse. Mas Flamengo e Vasco, cara, foi um 4x4 no Maracanã. Muito louco. Foi. E um 4x2
Foi o dois jogo em do outro Brasília. patamar, não foi? Isso, 4x4 foi do outro patamar. Isso aí. E um 4-2 Flamengo em Brasília, que para o flamenguista que quer contar a história do jogo, eu sou um desses, não foi assim tão simples, não. Sim, sim, sim. O Flamengo tinha 2-1 no placar, 3-1 no placar, sai um pênalti para o Vasco. Ou seja, teoricamente o Vasco fazendo, encosta e vem na pressão. 3-2, volta o jogo. Perderam o pênalti, Diego Alves pega, sai o contra-ataque e pênalti para o Flamengo. Aí o Gabigol faz 4-1. Então, o que viraria um 3-2 virou um 4-1. Mesmo assim, depois o Vasco ainda faz um 4-2. Então, são 3-2 assim, ó. Entre as partidas contra o Emelec, da Libertadores, 3-2 assim. E no segundo turno, 1-0 no Engenhão, com gol, sabe de quem? Do Lincoln, aos 48 do segundo tempo. Então, o melhor Flamengo de todos os tempos, para a galera mais jovem, passou esses perrengues aí para ganhar a clássico. Meu pai me diz que o Flamengo do Zico cansou de perder para o Fluminense no Maracanã. O Flamengo do Zico perdia para o Vasco do Dinamite. Sim. O Flamengo, antes do Zico, tomava várias pancadas do Botafogo do Garrincha. E aí? Então a gente tem que respeitar essa história. Partindo daí, que eu rodei demais para chegar nesse ponto, para mim tudo é 50% para cada lado. É uma decisão de ninguém tem vantagem. Ninguém tem vantagem. Não tem empate para um, resultado igual para outro, não tem. Tá? Então é 50% de chance para cada um. Não me interessa se no Flamengo tem o Messi, o Zidane voltou a jogar, o Haaland, não interessa. Por quê? São duas histórias, duas camisas, um clássico que já mostrou, historicamente, que não tem favorito. Não é hipocrisia isso. Isso é pura realidade. Entendeu? Então, tem gente dizendo hoje que o Fluminense é muito favorito contra o Flamengo. Deixa eles tomarem essa visão. É um direito deles. Mas não é. Não é. Tanto que no último jogo, no primeiro tempo, o Flamengo dominou o Fluminense do Diniz. No segundo, caiu. Entendeu? Mas você, pelo retrospecto recente e pelo desempenho até o momento, você não enxerga vantagem para nenhum dos lados? Eu entendo, da mesma forma que você falou, eu entendo que clássico é clássico. E eu acho que... Eu não sei quem foi que falou essa frase, mas que ela é bem a calhar. Clássico é clássico e vice-versa. Né? Clássico é clássico e vice-versa. Mas a gente está falando de... Mas a gente está falando de futebol. Né? Então a gente está falando de futebol, vamos analisar o que está acontecendo. Analisando o que está acontecendo, você não acha que tem... Eu enxergo um pouco... Eu não enxergo uma disparidade muito grande. Isso eu não enxergo. Isso eu não enxergo. Tá? Até porque o Flamengo tem se garantido na sua qualidade individual. Então, às vezes, o sistema não funciona e vai ali, o Pedro num dia melhor resolve, o Arrascaeta num dia melhor resolve. Então, não tem como eu colocar assim 70-30. Nunca faria. Mas eu, na minha humilde opinião, eu coloco aí, cara, uns 55-45 pro Fluminense. Lembrando que eu sou flamenguista, mas eu tô olhando o quê? O desempenho do time dentro do campo nesse corte de ano, né? É óbvio que isso aí é uma opinião, isso aí não tem fundamento nenhum, fundamento da minha cabeça, entendeu? Mas na minha cabeça, eu acho que o Fluminense leva uma ligeira vantagem. Uma ligeira vantagem. Esses 55-45. Mas por que eu falo que leva uma ligeira vantagem? Porque eu não vejo o Fluminense, por exemplo, aplicar um 4-0. Não vejo. Mas também não vejo o Flamengo aplicar um 4-0. Sim. Entende? Então, na minha cabeça, eu acho que o Fluminense leva uma ligeira vantagem pelo que foi apresentado até agora. Entendeu? Esse ponto aí é que me dá uma... Eu vou te... Para explicar a minha visão, vou te contrapor um pouquinho nisso daí. Vamos lá. Pelo que foi apresentado até agora. Mas você está querendo saber o que foi apresentado até agora quando? Por exemplo, quando na fase de classificação do estadual, Volta Redonda sacudiu o Fluminense? Quando o Fluminense, na semifinal do estadual, perdeu de 2-1 porque garfaram Volta Redonda? Ou quando o Fluminense deu de 7-0 agora? Quando tivemos um Fla-Flu, que o primeiro tempo foi dominado pelo Flamengo, o segundo foi deles, mas que no cômputo geral, na minha visão,
no cômputo geral, o Flamengo foi melhor, só que tomou aquele gol no final, a bola que o Cano chuta para trás, vai pro cara e tal, enfim. Ok. Por que eu tô te falando isso? Porque o Fluminense só jogou o estadual. O Flamengo, que está sendo analisado, já jogou um monte de jogos contra gente muito mais difícil. É muito mais difícil enfrentar o Palmeiras. É muito mais difícil decidir uma Recopa. É muito mais difícil jogar o Mundial. Você estando em pré-temporada, mudando o treinador. As pessoas estão avaliando o Fluminense que só jogou o Carioca. E fez jogos bizões. Eu vi alguns jogos do Fluminense bizões no Carioca. Bizões. Contra o Volta Redonda foi um que tomou uma coça lá na fase de classificação lá. E outra, contra o Flamengo, existem detalhezinhos no jogo que mudam tudo de figura. Na hora do jogo lá, a maioria das pessoas concordou que foi falta do Matheus França no André. Eu achei que se o juiz não deu, tinha que seguir, porque era uma troca de braço, empurra daqui, o cara perdeu a bola no lugar errado do campo e se ancorou na falta. Tipo, larguei a jogada. Ele fez besteira. Uma semana depois, eles não deram a falta no jogador do Volta Redonda contra o próprio Fluminense. Muito parecido. O VAR não chamou, nada aconteceu. Então, aquele 2-0, talvez não houvesse dinizismo que resolvesse no segundo tempo. O Flamengo estava com 2-0 na frente. Então, são detalhes de jogo. Por que eu não vejo vantagem para o Fluminense nem para o Flamengo? Porque o Flamengo não está jogando o que deveria e o Fluminense não está jogando o que todo tricolor acha que está. O 7-0 no Volta Redonda é uma parada que, porra, 7-0. Não. Se engana demais. Eu não me prendo pelo 7-0. Não me prendo pelo 7-0. Você não, mas sim. A mídia está empolvorosa com o Fluminense. Assim como estava com o Grêmio acabou de perder para o Ipiranga, do estadual, na semifinal. Porque o Grêmio está batendo em todo mundo. Porra, o Grêmio joga o Campeonato Gaúcho, cara. Você está entendendo? Perdendo pênalti todo jogo. Entendeu? Então, isso que eu falei para você entender por que eu acho que é meio a meio. Porque qualquer clássico para mim era em 2019 e agora é meio a meio. Por conta de toda a mística que envolve aquele jogo. Naquele dia, o cara que tiver mais tesão, mais gana e mais cabeça vai ganhar. Aí tem um ponto. O Fluminense tem tido mais cabeça que o Flamengo nos últimos Fla-Flus. Quando é contra o Vasco, o Flamengo tem tido mais cabeça que o Vasco. Os caras estão sempre brigando, sempre querendo quebrar tudo e perdem. E o Flamengo já entrou no jogo agora, mas dando uma porrada no André com 10 segundos, ou seja, pilhado, errado. Aí isso talvez possa balançar um pouquinho contra. Mas com relação a jogo, cara, pelo momento, como você perguntou, pelo que está desempenhando, cara, o Fluminense está fazendo nada demais, não. O Fluminense está fazendo a mesma coisa que todo time do Diniz faz. Uma saída de bola boa, mas que volta e meia entregou pra gente, né, já quase entregou pra gente e tal, foi salvo pelo VAR. Uma saída de bola boa e um cara que faz muito gol, que é o Cano que faz muito gol. Um cara que faz muito gol a gente também tem, é o Pedro. Então, pra mim vai tudo igual, cara. Tudo igual, de coração. Se tu for perguntar coisa tática e tal, a gente pode falar, claro, a gente vai falar. Mas com relação a possibilidades, pra mim é tudo igual. Não tem vantagem pra ninguém, não. Não, o bom é isso, é o contraponto. Eu gosto do contraponto porque, eu até falo isso, né? Eu não sou muito fã de fazer algumas lives sozinho. Porque às vezes você não tem o contraponto, você tem uma pergunta e tal, você coloca a sua visão e acabou. Agora, quando você tem uma companhia, é bacana, porque eu cresço quando você discorda da minha opinião. E assim que eu acredito nisso. É isso aí. Eu acredito nisso, né? Então, você fez eu enxergar uma situação na questão da contratação do jogador que eu não enxergava, eu não olhava por essa ótica, entendeu? O próprio análise do Fluminense, que eu fiz uma análise do Fluminense talvez mais superficial do que deveria, entendeu? Talvez, rapidinho, sabe o que eu acho que tu fez? Pode ser. Mania de professor, tá? Você focou no Fluminense contra o Flamengo. Você pensou nos últimos jogos entre Fla-Flu. E aí, nos Fla-Flus, eles têm tido essa cabeça melhor que eu te falei e estão vencendo mais. Entendeu? Sim. Pode ser. Pode ser, porque é a hora que eu vou olhar com mais... Isso. Porque é um jogo que eu já gostaria, porque é o meu time que está jogando, e é um jogo que eu vou prestar mais atenção no detalhe. Né? Então pode ser isso também. E é bom. Né? Isso é muito bom. Você me contrapor e eu te contrapor de algumas vezes, porque o crescimento só vem dessa forma, né? É assim que eu enxergo.
entendeu? Agora, falando de esquema, já que você falou do esquema mesmo, eu entendo, tá? Eu fiz curso de scout, eu também gosto dessa parte tática. Eu entendo que o Vitor Pereira tenta fazer, por vezes, no Flamengo. Eu não entendo por que ele faz com as peças que ele faz. Sim. Tá? Eu entendo o que ele tenta fazer. E desmistifica o que o brasileiro entende de retranca, né? Porque pro brasileiro botou 3 zagueiros, ele está retrancando. Que não tem nada a ver. Tem muito time que joga... contrário. O time que o Vitor Pereira coloca, ao meu entender, é um time extremamente ofensivo. É um time extremamente ofensivo, porém... jogam lá dentro. É isso aí. Porém, o Vitor Pereira não conseguiu encontrar ainda o equilíbrio. Falta o equilíbrio. Mas aí, na minha cabeça, é porque ele coloca as peças erradas. Entendeu? Pode ser. Tem as nuances, que nem ele foi obrigado a colocar o Cebolinha, que na minha cabeça ele foi obrigado a botar o Cebolinha. Ele não tinha opção. O Varela entrou bem depois. Tá, mas o Varela entrou no final do jogo. Então, na minha cabeça, ali tudo bem, eu entendo. Mas eu não entendo em outros momentos. Eu acho que é muito mais inteligente, aí a minha visão, recuar o Thiago Maia, fazer o Thiago Maia fazer essa saída de bola, assim como o próprio Jesus, que a galera ama, fazia. Porque a saída do Jesus também era com 3, só que era com o Arão. O Arão invadia aquele pedaço ali e fazia a saída de bola. O Arão ficou famoso, né? Virou meme, uma fala do Jesus que ficava, tá mal, Arão, tá mal. Mas era consertando esse posicionamento do Arão. Era quando ele ia marcar e quando ele ia fazer a saída de bola. Não sei, você vai lembrar muito bem disso, entendeu? Sim, o Rogério Ceni utilizou mais ainda depois, colocou o Arão transformou o Arão em zagueiro, que eu tentava explicar que não era, mas o pessoal não queria entender. Então, mas você consegue, com esse elenco que o Flamengo tem, com essas peças que tem, você consegue concordar que esse esquema aí pode dar bons frutos? Ou não? Você acha que teria que ser um esquema um pouco mais... Eu gosto dos esquemas que se moldam, tá? Que se modificam ao longo do jogo. Eu gosto de um time que defenda com mais gente, que ataque também com muita gente. Eu não gosto de um esquema muito, que nem você falou aquela hora, posicional. Já não sou tão fã desse esquema. O que você acha? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui de uma forma... O esquema que o Vitor Pereira gosta muito de trabalhar, ele foi até apelidado lá. Tem uns vídeos no canal, depois eu vou convidar o pessoal para ir ao canal. Até uns vídeos, tem um vídeo até que fala sobre o Vitor Pereira. O esquema Transformers. Ele joga num 3-4-3, 3-4-2-1, né? Atacando. E ele joga sempre, ou quase sempre, com a linha de 5-4-1 ou 5-3-2 defendendo. Então ele já é um esquema que se modifica. Muita coisa é discutida em torno do posicional. O posicional no Brasil foi colocado de uma forma muito errada por um rapaz que eu não gosto muito de falar o nome da TV, lá na época do Domi. O cara começou a falar em posicional e começou a falar besteira na televisão, estava nervoso ou que aquilo, e o cara recebendo para falar, foi até para a Copa do Mundo, incrível isso. Enfim. E aí, porque as pessoas falam besteira com uma convicção absurda. Um gosto. Estou falando besteira, mas estou aqui. E aí, meio que começou ali um cemitério para o jogo posicional no Brasil. O que não se conhecia muito, né? Aí o pessoal já demonizou. Que isso? Jogo posicional é isso? As pessoas começaram a acreditar que o jogo posicional é igual um totó. Você fica aqui, não sabe daqui, quer falar mais aqui. Entendeu? E está longe disso aí. Acho que para falar sobre o jogo posicional, precisaríamos aí de uma live mais longa, para ficar detalhes. Mas por que eu acho que dá certo? Vamos lá. Você citou a questão do Cebolinha. Só tinha ele para utilizar ali. Era ele ou o Matheus França. Matheus França, no fim do jogo, o Vitor Pereira falou sobre ele. Disse que teve uma conversa com ele, gostou da mudança de postura dele e tal. E o Matheus França, só de ter que ter uma conversa com alguém, porque ele não está indo tão bem como eu queria. Se eu vou improvisar um jogador, eu vou pegar aquele que está no momento psicológico melhor. Eu tenho o Cebolinha que joga por uma ala, por mais que esteja a ala oposta, ele joga por uma ala já ali.
Ele já está fazendo isso. Vou levar ele para o outro lado. E no primeiro tempo estava dando certo até os 40 minutos. Falei isso no pós-jogo, mostrei até no campinho. No pré-jogo do Flamengo e Vasco, eu falei aqui, ó, vai ser exatamente aqui, depois dá uma olhada na live, vai ser exatamente aqui que o Vasco vai tentar explorar. Entre o Cebolinha e o Fabrício. Era o Fabrício, do lado direito, acho que era. Fabrício Bruno. Por quê? Porque o Cebolinha está improvisado. E ele joga muito alto, espetado. Nesse vão aqui, que a bola vai tentar chegar para vir em velocidade, na subida do lateral ou na diagonal do ponta. Se você lembrar, no final do primeiro tempo, tiveram duas bolas por ali. Uma, o lateral cruza para meia-lua e o Pedro Raul está para fora, na entrada da área está para fora, e a outra chega a cruzar de cabeça, mas não chega em gol. Então, o que acontece? Começou a dar errado, no início do segundo tempo, o Vitor Pereira tirou. Mas as peças que tem, para mim, dão para fazer, cara. O problema é lá na primeira linha. O problema do Flamengo está no seguinte, inclusive tem um vídeo especial só disso no canal. Pedro, solução e problema para o Flamengo, para o Vitor Pereira. Porque ele é a solução, ele faz gol demais, só que ele não marca ninguém. Ele não marca Ele não sabe ninguém. fazer a pressão pós-perda que nem... Não faz pressão pós-perda e não faz recomposição rápida. E não marca ninguém. Então o Vitor Pereira precisa decidir na vida dele se ele vai continuar arriscando fazer pressão pós-perda com o Pedro que não sabe, com a Arrascaeta que não tem ainda não tem hoje, a explosão para tal. E estando com o Vidal em campo, como ele estava, ou se ele vai descer o bloco de marcação, deixa os caras saírem e dá pressão no meio campo. Porque isso é um ponto. Quanto a funcionar, cara, vamos lá. Você falou do Thiago Maia. Desceu o Thiago Maia para fazer. Foi a primeira ideia dele. Contra o Del Valle na Recopa foi o Thiago Maia que fez. No outro jogo o Thiago Maia que fez, aí o Thiago Maia se machucou. Aí ele teve que colocar alguém. Não, mas para colocar alguém, ele colocou um zagueiro. Desculpa te cortar rapidinho. Só que eu desceria o Thiago Maia pelo centro. A questão que eu vi que o Vitor Pereira fez diferente do que eu faria é que ele desceu o Thiago Maia pela esquerda. Então, assim, e isso eu acho que o Thiago Maia ficou muito torto. Porque ele está acostumado àquela faixa central do campo, né? É o box-to-box que falaram muito quando contrataram o Vidal. Mas partindo da volância. Partindo da volância, sim. Mas assim, naquele... Mas eu acho que ele encaixaria melhor... aí também é observação, né? Do meio. Isso. Se ele fizesse o terceiro zagueiro, ali central. Ele fosse o zagueiro central e deixasse os zagueiros, cada um no seu lado. Ele, como o Arão fazia. Eu acho que seria uma opção sendo assim. Mas vou te dar duas diferenças com relação ao Arão. Primeiro, na verdade, quando o Flamengo defendia, o Arão não estava mais ali. Então o Arão só descia para sair, não era um zagueiro. O Thiago Maia também, ele não desce para sair somente porque ele foi colocado do lado esquerdo mais para suprir aquela deficiência da subida do Ayrton Lucas e da lentidão do zagueiro pela esquerda do Flamengo. Estava sendo muito explorado aquele canto. Quando o Thiago Maia vai para ali, ele primeiro vai por isso. Ele nem tem uma qualidade tão boa de saída. Ele nem tem. Para você pegar e colocar ele ali para ser o teu saída. Por exemplo, qualidade de saída com a bola no pé do Thiago Maia, estando em boa fase, que ele não está numa boa fase, o Davi Luiz é melhor. Estando numa boa fase, o Davi Luiz tem qualidade de saída melhor. O Thiago Maia é o cara que rouba a bola e toca para alguém. Ele não é o cara do lançamento, do passe diagonal de quebra de linha. Então ele não foi colocado ali com a mesma finalidade do Arão lá de trás, do CL. Ele foi colocado ali com a finalidade de cobrir o espaço esquerdo. Fechar melhor aquele espaço das costas do Ayrton Lucas. Sobe muito. E o Vitor Pereira colocou para subir. Aí, você colocaria o Thiago Maia no meio. O Thiago Maia não tem a estatura do Arão para quando precisasse dele lá atrás. Tá? E ele não tem a qualidade de passe do Arão. O Arão tinha muita qualidade de passe. O problema do Arão era a insolência, que ele era meio... Mas qualidade desligava, de passe, visão, entendeu? Então, eu estou te dizendo o seguinte, não estou dizendo que você está errado, que eu estou pensando disso. Que eu entendo o que o Vitor Pereira está fazendo, porque ele explicou, né? E porque é nítido que aquele lado estava precisando de cobertura. Você pode ver que depois daquilo, o Flamengo passou a tomar menos gols. O Flamengo veio numa sequência de tomar 4, 3, 2. Aí começou a ficar jogo que foi 0-0, foi 1-0, perdeu de 1-0, perdeu de 2-1, ganhou de 1-0. Então, tipo assim, ficou meio, sabe, mais protegido. Eu acho que ali foi mais questão de proteção. Ainda para mim o problema está na questão do Pedro e do Arrascaeta para recomposição ou para pressão pós-perda e do Gerson, cara. O Gerson
Gerson está muito mal fisicamente ainda, muito mal. E aí acaba respingando que está num local do campo crucial, entendeu? Mas eu acho que dá. A tua pergunta inicial era, você acredita que dá para fazer com esse elenco? Pô, acho que dá muito. Acho que dá muito. Sim. Só que precisa de tempo, hein? Eu tenho sentido também, Vitão, falta de perna, né? Que nem você falou aí o Arrascaeta não está com a condição ideal, a gente sabe disso. A sensação que eu tenho, por vezes, é que o próprio Thiago Maia, né, que ano passado o cara saía na frente dele, ele chegava e conseguia disputar a bola com o cara. Esse ano ele sai junto, chega depois. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o time está sem perna, entendeu? Em determinados momentos. Não é todo momento, nem é todo jogador, porque, por exemplo, aí o Lucas sai 10 metros atrás do cara e chega na frente. Eu acho até que está evoluindo, tá? Tem evoluído nos últimos jogos. O Vasco sentiu mais o físico do que o Flamengo nesse jogo, na minha visão. O Vasco sentiu mais. Mas foi a primeira vez na temporada que eu vi o adversário sentir mais. Mas o Vasco também teve a questão do jogo com o ABC, né? Então eu estou falando o seguinte, foi a primeira vez que eu vi o Flamengo terminar o jogo mais inteiro que o seu adversário, sem olhar os fatores deles. Sim. Porque o Vasco começou a se preparar em dezembro. Dia 12 de dezembro. Sim. O Flamengo começou quase 20 dias depois. E isso, para mim, vai refletir lá no final da temporada, como a gente falou no início. Lá no final da temporada vai refletir. Ninguém joga um ano direto. Ninguém treina e joga um ano direto como o Vasco vai ter que fazer. Porque o Campeonato Brasileiro só acaba em dezembro. Sim, né? sim. Então, eles só têm o brasileiro para jogar agora. E o Flamengo, que tem um monte de coisa. Então, eu vi o Flamengo já evoluindo fisicamente. Mas ainda longe do ideal. Muito longe. Sim, sim. Não, mas até porque dá para entender, né, Vitão? Início de temporada, cara. Por mais que, foi o que eu falei no início da nossa conversa, o Flamengo teve um início de ano muito atípico. Porque são títulos importantes num curto espaço de tempo no início da temporada. Da pré-temporada, na verdade, né? Na época da pré-temporada. Na época que o Flamengo devia estar fazendo um laboratório, devia estar jogando o Carioca com o Sub-13 e tá disputando amistoso, entendeu? Então, eu pelo menos enxergo dessa forma. Deveria, né? Entendeu? Mas, trazendo tudo isso aí, teu palpite, qual é o teu palpite para essa final? Aí vem coração, né? Palpite é coração. O Flamengo ganha os 2 jogos. 2-1 e 2-1. Você acha que o Flamengo repete o placar e ganha os 2 jogos? 2 jogos, o Flamengo ganha 2-1 e 2-1. Não vou nem ficar pestanejando. Eu costumo dar palpite que o Flamengo não toma gol. Só que aí, como é uma final, clássico, e eu sei que o Flamengo ainda está numa fase de se encontrar, eu coloco 2-1 e 2-1. O Flamengo ganha o primeiro jogo, tá? E no segundo jogo, o Flamengo vai estar ganhando o jogo todo, o Fluminense correndo atrás, faz um gol no finalzinho, só para dizer que fez, para a torcida deles comemorar um pouco. Esse é o palpite do coração. Não dá para analisar palpite. Então, tudo do coração. O palpite é esse. É isso mesmo, irmão. A pergunta é nesse sentido mesmo. Vou fazer amanhã também pro Matheus e tenho certeza que a resposta vai ser com o coração também. Isso aí não tem como. Não, palpite não tem jeito. O cara pode ser o maior sincerão do mundo que ele não vai falar, pô, meu time vai perder, ele não vai. Não tem como. Não tem como. Flamengo e Real Madrid. Não, Flamengo ganha de 1-0, gol de pênalti do Gabigol. Flamengo favoritaço. Perder é zebra. Ó, irmão, eu acho que nosso papo rendeu. Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para te perguntar, só que eu tenho medo de apanhar da mulher, e eu sei que você também tem. Se eu não estou enganado na impressão que eu tenho, a sua mulher é maior que você. Se eu não tenho... Cara, ser maior que eu não é difícil, não. Mas ela é mais ou menos do meu tamanho, um pouquinho menor. Ela não é grande também, não. Ela se ferrou também. Mas ela grita. Aí é o problema, entendeu? Mas, enfim, irmão, você não é atleta, é a primeira vez que eu abro um quadro diferente, né? Porque normalmente eu entrevisto atletas, mas eu não tinha como, irmão, eu falei com você isso aí há mais de mês, eu queria trocar uma ideia contigo por tudo que eu entendo que você representa, tá? Por reconhecer o teu trabalho, tá? E eu sempre falo para os atletas, eu faço uma pergunta para todo mundo, tá? E é uma reflexão que não tem certo nem errado. Qual é a nota que você dá
o Vitor Tavares dá pro Vitor Tavares? De 0 a 10, irmão. Vou te falar a verdade, mesmo de verdade, coração sem piscar, mano. Hoje, aos 41 anos, eu posso dar nota tranquilo. Tá? Eu só não dou a nota 10 porque a gente não é perfeito. Mas eu me daria um 9 tranquilamente. Tranquilamente. Sem soberba, sem marra e sem fingimento. Tranquilamente. Talvez aos 25 não daria nem 5. Aos 41, mano. Depois de tudo que eu já passei, vai chegar até aqui, um 9 no mínimo. No mínimo. Pô. Perfeito, irmão. Como eu falei, não tem certo, não tem errado. Essa nota é sua, para você, que é o momento que você olha para trás e fala assim, pô, olha a minha estrada aí. Entendeu? É isso aí. Então, fiquei muito feliz nesse papo nosso. Eu tenho meus troféus aqui, que são troféus diferentes, né? A nossa área de atuação, nosso troféu não é brilhante mais, né? Nosso troféu é outro. Aí, vamos ver se você conhece isso aqui. Pô, você é chuchu, pô. Tá, é um chuchu mais inchado, parecido comigo, mas chuchu. Porra, isso aqui é um troféu meu, o homem que deitava nas assistências pro Romário. Isso aqui. Porra, vou falar o nome todo, tá? Beto Cachaça. Sem o Cachaça não conta, pô. Sem o Cachaça não conta. Esse é meu filho, Vitão. Esse é o mais velho. Seu filho do lado? É o mais velho. Boa, já trabalhando. Já tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Aí, esse aqui é um cara que eu vou fazer um podcast com ele, tá? Um cara que ele já tinha o meu respeito dentro do gramado e ganhou o meu respeito fora do gramado pela pessoa ímpar. Você falou aí, tem muito jogador que tem soberba, tem mesmo, eu entrevisto muita gente, converso muito com os caras e vejo o fora da câmera, que é isso que é o mais importante, né? Na frente da câmera tem uns que se transformam. Aquele filme faz muito sentido, o Transformers faz muito sentido, o jogador com a câmera desligada e com ela ligada, eu posso falar isso com propriedade, porque eu tô vendo esses caras de perto. Mas esse aqui não, irmão, ó, esse aqui... Esse é Leandro Ávila, isso era bravo. Leandro Ávila, meu irmão, e jogou no rival, para você ver como o nível é tão alto do cara, que ele jogou em rivais, né? E é respeitado pela torcida até hoje. Bravo. Ele jogou nos 4. Então, jogou nos 4. Jogou em rivais e é respeitado pela torcida até hoje. É difícil você respeitar. Com certeza. Assim, o Leandro Ávila tem uma história muito maneira no Flamengo, mas ele foi campeão brasileiro no Botafogo. Sim. O título brasileiro do Botafogo foi dele. Aqui tem um rival que eu respeito demais, né? Fez a gente passar uns perrengues aí, mas respeito demais. Então, ele me irritou outro dia. Se tu tiver com ele, tu pergunta para ele o seguinte. Também respeitei a história maneira, era rival e tudo, mas ele foi pra pelada do Zico e pegou o pênalti do Zico. Pô, ele só pode estar de sacanagem. Não, é sério, ele só pode estar de sacanagem. Maracanã inteiro esperando para comemorar o gol do Zico. Ele defendeu o pênalti do Zico, que todo mundo ali estava pedindo a ele, vai para cá, vai bater ali. O cara defendeu. Porra, na moral, não há explicação. Pode fazer essa cobrança a ele, por favor. Eu falei, irmão, o cara quer entender por que tu defendeu o pênalti do Zico. Se ele no mínimo não disser que foi sem querer, eu vou ficar muito puto com ele. Cara, ó, gente boníssima, irmão, também é outro que, sabe, fez história no rival, fez história no Vasco. Germano, não falei o nome, né? Germano, fez história no Vasco, mas teve até uma história engraçada aqui, porque no evento que eu tava, a torcida do Vasco, a Força Jovem, tinha alguns integrantes ali e tudo, e eles queriam que ele assinasse o bandeirão. Só que o evento todo cercado, com a segurança e tudo. Meu irmão, ele chegou pra mim, eu falei com ele, falei, Cajamano, o pessoal quer que você vá ali no bandeirão. Ele, aonde que é? Eu falei, tem uma bandeira ali. Aí ele, não, tá bom. Meu irmão, quando eu pisquei, ele abriu a grade, foi pra lá e autografou o bandeirão dos caras, sabe? Foi muito maneiro, cara. Por mais que, assim, foi outra torcida, né? Foi outra torcida, não foi a minha, mas o momento foi muito bacana, entendeu? Então é um cara que merece respeito. Agora esse aqui, irmão, pega na resenha de um cara que é um showman, né? Esse aqui é o último do dia. Isso aí é bravo, Isso aí é da época do futebol, resenha pura mesmo.
Isso aí fez muito gol, meu irmão. Jogava nada, mas fez muito gol, muito gol. Aqui ele jogou, né? E eu acompanhei ele em 3 lugares diferentes. Acompanhei ele em Macaé, Rio das Ostras e Barra de São João. E em Rio das Ostras tem um colega, que é goleiro. Aí ele tava na busca pelo gol 5.000, né? Colega que é goleiro, cara. E no primeiro tempo, o cara fechou o gol, irmão. O Túlio vinha, batia, o cara pegava tudo. E os caras falaram a mesma coisa que você. Esse cara tá maluco, rapaz? É o Túlio, cara. Ele não vai deixar tudo fazer um gol, pô. O cara tá pegando tudo. Meu irmão... Pô, mas o Carlos Germano abusou, pô. Na pelada do Zico, pegar o pênalti do Zico foi foda. Na moral. Aí, resumindo a história, o Túlio meteu 4 gols, mano. Não, ele sabia fazer gol como ninguém. Ele jogou o quê? Ele Até os começou... 45 anos? Tu viu aí no final aí? Provavelmente, cara. Eu não sabia, ele jogou no Bom Sucesso, pô. Jogou em tudo quanto é lugar, rapaz. Onde tu buscar, ele passou. Ele não parava, não aceitava parar, não. Tem um time que ele jogou, se não me engano, em Minas, interior de Minas. Time bem, cidadezinha mesmo. Não lembro agora. Não sei se foi Tombense. Pode ser Tombense. Eu acho que foi Tombense. Eu acho que foi Tombense. Entendeu? Mas é outro que tem que tirar o chapéu, tem que falar. Porque assim, Vitor, eu não. Se tiver que queimar a reputação do cara, você não vai ver eu fazendo, tá? Eu vou passar. Vou passar. Agora, coisa boa eu acho que eu posso falar. Então, esses caras aí eu respeito muito, já respeitava, acompanhava a carreira deles quando moleque. E hoje que eu tive essa oportunidade de conhecê-los pessoalmente ali, passar um pouquinho, né, essa experiência do lado deles, eu respeito mais ainda. Samuel aí mandando um salve para você, entendeu? E é isso, irmão. Estamos fechando aqui nosso papo. Espero que não tenha te estressado aí, não tenha sido um papo chato contigo. Não, só pedi para ela não me bater. Mentira, tá lá dentro. Tá de boa. E aqui fica um convite para você, irmão. O dia que você quiser, tá? Tiver uma folguinha aí, minha casa está aberta, tá? Para você, para tua família toda. Teu irmão, um cara que eu gosto de graça, entendeu? Então um abraço aí para todo mundo, para a família, para a patroa que deixou você falar comigo aí. Tentar amenizar, né, irmão? Vai que ela vem aqui brava comigo. Vai que ela chega aí boladona. Não. Vamos amenizar, pô. Carioca também. Ah, esqueci, cara. Esqueci. Ainda bem que não terminei antes de falar isso. Parabéns, irmão. Tem que te dar um parabéns. Porque a nossa Imperatriz foi campeã, né, meu irmão? Ah, moleque. Hoje saiu enredo, hein? Saiu enredo. Saiu, né? Não, eu falei, pô, Vitor tá feliz da vida. Eu acompanhei também, fiquei feliz. Pô, é a nossa casa, né? Então, fiquei feliz daqui, tô distante, mas fiquei feliz pra caramba. Acompanhei lá meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora. Que tava na apuração. Não, que tava na apuração, vizinho da gente aí, cara. Ah, o Luiz Paulo? Luiz Paulo também tava lá, mas tinha um outro que era mais novo. Que é o mais novo, que foi locutor da rádio. O Pedro Henrique. Pedro Henrique estava ali, aí eu acompanhando e vendo ele na televisão, né? Porque a imagem vinha na mesa e ele ali. Foi emocionante, eu achei que a escola merecia. Já faz muito tempo que a gente estava atrás disso aí. E parabéns para todos os leopoldinenses, né? Os grevilenses. Valeu, irmão. Obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Fique com Deus aí. Saúde para a família toda. E a minha casa está aberta. A hora que você quiser chegar em Rio das Ostras, tem um lugar onde ficar. Tem um arroz e feijão para comer. Glória! Valeu. É isso. Vou ao Rio. Valeu, foi e quando eu for ao Rio, eu vou aí te dar um abraço. Vem que vem. Você sabe, é o mesmo lugar, não mudou nada. Mesmo lugar, mesma região. Aquele negócio que se livrou. É aquilo. Eu agradeço aí. Foi legal demais o bate-papo. E quando puder, te marca de novo. Não tem problema nenhum. Se tiver exposto, a gente faz. Tá? Realmente o tempo é muito curto. Eu explico às pessoas. Eu hoje estou devendo um amigo que eu falei para você que talvez a gente não pudesse fazer, não foi? Sim. Porque antes eu tive que parar, o moleque estava mal e tal. E aí, esse próprio amigo acabando que eu vou ligar para ele, o quê?
Imagina que o cara me veja depois 9 horas fazendo uma live e fala assim, pô, 7 horas, Não podia, eu não podia fazer, agora 9 horas tá fazendo. É a sogra do Vitor Pereira, a mulher que melhorou do nada, né? Mas o cara é meu parceiro também, me sabe que não tem isso. Então eu podia fazer pelo menos um do que eu tinha combinado, eu fiz. Porque eu falei contigo, ó, se o moleque melhorar, minha mulher chegou, eu não preciso anular a sua. A dele eu tive que sair, mas graças a Deus tinha mais gente na bancada com ele, né? E foi legal. Então, obrigado, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, que acompanhou, todo mundo de Rio das Ostras, cidade maneira demais. Meu pai já teve uma casinha não aí, né? Aí tem um lugar, perto de onde tem a Praia da Baleia. Sim, Praia da Costa Baleia? Azul. Então, Costa Azul. Meu pai teve aí uma casinha, há muitos anos atrás. Não é, é um condomínio, daquelas casinhas redondas de esquimó, sabe? Chama de iglu. Meu pai tinha um. A gente já chegou aí há muitos anos atrás, há muito tempo. Você nem já morava aí, tu mora aí há quanto tempo? Estou morando aqui há 15 anos. Não é o tempo que ele tinha, depois ele vendeu, não tem mais, foi por aí. Você sabe por que ele tinha esse. Se tu passar num condomíniozinho que é disso, tu vai ver. Ele tinha 1 ano e meio. Tá? Então, um abraço, irmão, tamo junto. Quando puder, a gente faz de novo aí, com certeza. Valeu? Foi um prazer. Valeu. Obrigado a todos que assistiram a gente, comentaram. Tamo junto e até a próxima. Valeu.